Fala, time! Sejam muito bem-vindos ao canal do Ponto de Virada, para o programa principal do Ponto de Virada, que é tipo um TikTok, só que para pessoas... Essa eu tô largando agora por último, só que para pessoas inteligentes, pessoas que realmente querem evoluir e estão buscando conteúdo de valor. Muito bom. Tô hoje com um cara que é muito bom em vendas. Eu já te vi, não sei se tu tá ligado, mas eu já te vi umas 4 vezes no palco. Ô, Sabia louco, dessa? eu não sabia dessa não. Ah, viu só? Então todas as vezes que eu vi, eu olhava, um gurizão novão ali, cara, com uma desenvoltura absurda pra falar, pra caminhar no palco. Eu hoje, quando eu vou ver alguma apresentação, cara, eu presto atenção, obviamente, no que a pessoa tá falando, só que eu não... Eu presto muito mais atenção em como ela tá caminhando, Sim. como ela tá respirando, Boa. Entendeu? Com esse outro olhar. Muito bom. Galera, vocês não estão vendo ainda aqui, eu vou deixar escondido. Para fazer primeiro a apresentação dos nossos patrocinadores. Primeiro patrocinador, @Deus do Céu, tá? Que fica dentro do Forte da Palhoça, o Forte Compacto. É uma loja no qual qualquer coisa que acontecer com o teu celular, você vai poder recorrer a ela, que ela conserta num tempo recorde, tá? Tem todo tipo de acessório, todo tipo de eletrônico, uma loja realmente que dá para confiar. Deus do Céu, na Palhoça, dentro do Forte Atacadista. Também tem o Mordendo a Maçã Oficial, que fica na frente do Shopping Itaguaçu, no Itaguaçu Trade Center. A Mordendo a Maçã é sensacional, cara. No meu ver, é a minha preferida. Boa. Tá? Não vou mentir. E eu confesso que eu já vi uns criativos, viu? Já Muito viu? Bom, já, óbvio. Já. Então, cara, é uma empresa que assim, ó, o cara muitas vezes ele quer começar na internet, tá? Quer começar a gravar conteúdo, quer começar a se expor, botar a cara de fato. Sim. Só que ele não tem a ferramenta certa. E aí é que a Mordendo a Maçã entra. Tanto com o telefone quanto o microfone, entre outras aparelhagens para o cara fazer um bom trabalho, uma boa apresentação, né? Porque hoje em dia cada vez está mais exigente essa entrega para o público, né? Então a Mordendo a Maçã, ela pega o cara que quer comprar o iPhone, tem um outro iPhone ou tem um outro telefone para dar na troca, ela aceita telefone na troca, cara, é uma empresa que realmente dá para confiar. Bom. Hoje em dia, cara, isso aí eu já trabalho com iPhone há bastante tempo. E eu vejo que muita gente vem começando a vender telefones também. Sim. Só que a diferença é que o cara, quando ele começa a vender, ele não tem uma estrutura. Sim. E ele não tem uma, como é que eu posso te dizer? Uma recorrência para poder dar uma garantia. E é onde entra a Mordendo a Maçã. Por quê? Porque aonde que você vai ver que fez uma boa compra, Quando deu problema. Sim. Entendeu? Então, tipo assim, a Mordendo a Maçã é uma empresa séria que vai te acolher e vai dar sequência, assim, ó, com carinho no teu atendimento, depois de você comprar, com todo tipo de ajuda, todo tipo de auxílio, tá? É muito importante essa parte. Você tá comprando, às vezes, de uma pessoa que você não conhece, o cara tá te vendendo, falando que tem uma baita de uma estrutura, só que tá vendendo dentro do quarto dele, tira o teu celular de dentro de um tênis. Entende? Então, essa é a diferença de comprar com uma empresa séria. @Mordendo a Maçã Oficial. Também gosto de falar do podcast aqui. Hoje a gente está fazendo o nosso segundo programa, tá? Dentro desse nosso novo estúdio, que conta com mais de 6 cenários para você gravar criativos, fazer gravação de cursos, mentorias, até mesmo o podcast clássico aqui de 4 pessoas e também o podcast estilo entrevista em poltronas, algo mais refinado e tal, mais intimista, né? Então, caso você queira, tenha interesse, chama aqui nesse contato que eu também vou deixar aqui abaixo, do Ponto de Virada, do contato particular do comercial. Tá bom, galera? Agora eu vou apresentar. Agora chegou a hora, galera, de vocês conhecerem essa fera que tá aqui na minha frente. Com vocês e pra vocês, Eude Lima. Aí, rapaz do céu, hein? Eu quase saí aqui pra ir lá na Mordendo a Maçã. É aqui no prédio, tá ligado? É aqui no prédio, né? Claro. Dá um pulinho lá. Claro, com certeza. Se Fala, apresenta, meu amigo. Eu já te conheço, né, cara? Mas pra galera de casa aí que ainda não te conhece. Bom, beleza. Eu sou Eude Lima, eu tenho 25 anos, né? E nesses últimos 4, 5 anos eu venho estudando, me especializando em várias formações e vivendo vendas, né? Então foram mais aí de 8, 9 milhões em vendas que eu fiz aí num X1,
se for olhar o meu time, acho que bateu mais de 20 e poucos milhões, 30 e poucos milhões. É difícil metrificar 100% todos esses anos. Então, eu tenho muita experiência em vendas num X1, né, para ajudar as pessoas a trazer uma clareza de que quanto mais nós nos tornamos bons em vender e nos vender muito bem a nossa mensagem, maior o impacto a gente causa. Então, eu sempre trago, Bruno, até sei que tu pediu para me apresentar, mas eu sempre me apresento com essa frase. Sim. Se a gente desenvolve e aprende vendas, né, o que é uma parte de comunicação, se a gente deixa isso claro e desenvolve isso no nosso dia a dia, na nossa vida, fica muito mais fácil da gente vender o nosso serviço e de a gente transformar a partir do nosso serviço, né? Então eu vejo vendas para mim, e por que eu escolhi vendas? Porque eu olho para vendas como uma ferramenta que ajuda as pessoas a comunicar melhor o que elas fazem, o que elas vivem, o que elas amam, que é transformar as pessoas através do nicho específico delas. Só que vendas é uma ferramenta que a gente desenvolve para aprender a impactar mais pessoas. Sim. Né? Então, já me apresentando aí rapidinho, né? Cara, outra coisa que eu gosto muito, de verdade, é essa energia, velho. Que massa. Tá ligado? Sim. Então, tipo assim, ó, pra quem talvez... Eu não sei como é que tá em casa, né? Isso aí só a tua menina vai saber dizer. Mas todas as vezes que eu te vi, você tá com essa energia lá em cima. Isso, eu acho que... Não sei se é de todo vendedor, mas toda pessoa que tem um talento de vendas, mano, ela meio que carrega essa energia boa, assim, de vir pra cima e coisa. Então, eu acho muito massa essa parada, velho. Muito legal essa energia. Boa, Bruno. Assim. E essa energia, até trazendo, essa energia, ela vem de um lugar que, beleza. E até trazendo isso aqui, deixando claro pra galera. Onde tu se comunica bem, tem essa energia massa, toda aquela coisa. Tu nasceu assim? Eu, Bruno, era aquele cara chamado na época da escola de mudão. Olha só que doido, as pessoas nem sabem, né? E por que eu trago isso? É que vendas, se as pessoas levarem a sério a comunicação, essa habilidade de vendas, cara, dá pra treinar. É treinável. Dá pra desenvolver, né? Dá pra olhar pra essa camada e falar assim, cara, como é que eu... olhar com carinho, eu acho que é esse lugar, né? E desenvolver essa energia. E pra mim, energia, isso eu aprendi desde cedo, vem desse carisma natural, né? Que eu sou um cara mais sanguíneo, né? Sim. Com mais energia, né? Sim, tem um colega que me gosta de sanguíneo, né? Então eu também tenho essa minha persona. E, cara, um ponto que me faz ser essa pessoa é eu desenvolver, ser uma pessoa mais autêntica. Sim, né? Com certeza. E, cara, eu gosto muito de pessoas, eu gosto muito de conversar, né? Em que, olha só que doido, isso eu já falo na pessoa que eu sou hoje, mas no passado eu não era essa pessoa. Então essa energia tu diria que é treinável? É treinável. Óbvio que eu já tinha um berço, né? Meu pai, ele, enfim, cresceu. Meu pai é um comunicador, então não vou dizer que eu não era, que eu não tive essa base, mas eu sempre fui um cara mais introvertido, que é o lado da minha mãe. E aí, conforme eu fui crescendo, meu pai sempre me trazendo os insights, né, de comunicação e de treinar e de se desenvolver, eu fui pegando um pouco do gosto. Que na época se chamava dicas. Chamava dicas, né, não era insights. Então, assim, Bruno, isso é legal você trazer, né, que para quem trabalha com vendas, ele precisa amar comunicar, amar falar com pessoas. Sim. Porque quando a gente vai para uma venda, seja num comercial, ou seja respondendo no WhatsApp, ou seja no direct do Instagram, ou seja atendendo seu cliente na tua loja e você não está feliz, né? Naturalmente, você passa uma energia de, putz, a pessoa tá pressionada aqui, pô, o cara não gosta de vender, não gosta de estar no ambiente, pô, isso não é tá por obrigação. Ambiente. E aí, automaticamente, essa energia positiva traz ali para o cliente uma confiança, uma segurança, um ambiente mais tranquilo, né, ali dentro do processo de venda para ele tomar uma decisão positiva, né? Sorrisão também, né, mano? Isso aí, tipo, a galera às vezes muito deixa pra lá ou não pensa no tamanho da importância, eu acho que de chegar e dar aquele sorrisão, puxar aquela energia, isso vende mais. Vende mais. Vende mais. Né? Eu acredito que essa boa vibração, ela tende a vender muito mais do que a pessoa, como você falou. Que Total, Bruno. Meio que por obrigação, assim, parece. Total. E aí, até olhando para a parte de neurociência em vendas, que é o que eu estudo muito, é muito legal trazer isso aqui, esses dados, tá? Olha só que legal. Que 80% do pensamento brasileiro, Bruno, ele é negativo. E se o pensamento brasileiro é negativo, isso é uma pesquisa do IBGE, naturalmente, 80% dos brasileiros, eles têm, porque pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações. Sim. Né?
naturalmente eles têm um comportamento e vivem numa energia de frequência baixa. E por que ter uma energia alta e ter esse carisma, ter essa energia mais positiva é legal para um vendedor, para uma pessoa que quer vender mais ou para uma empresa que quer crescer? Porque se 80% dos brasileiros ele andam na energia negativa, se a gente for voltar para a nossa aula lá de ciências, lá na época da escola, vai ver o imã tem o lado positivo e negativo. Então sempre o positivo atrai o negativo. Então é isso que acontece nas redes sociais. As pessoas estão ali, se tu for pegar, cara, 3% das pessoas que estão no Instagram estão produzindo, estão entregando, estão servindo, estão sendo positivos. Então, estão somando a plataforma ali, multiplicando. Sim. E 97% estão consumindo. O que eles estão falando? Cara, eu tô no negativo. Eu tô precisando de um positivo aqui na minha vida. A história da minha vida não é legal. O meu dia hoje não foi um dia legal. Eu preciso ver o stories da influencer que tá legal. Eu preciso ver a história dela, que tá legal a história dela. Que na verdade a gente sabe que a gente só mostra no Instagram o que a gente quer. Sim, né? Então às vezes é um palco. Então desenvolver uma energia positiva é muito importante para vendas, seja lá qual for, né, o teu segmento, porque você se destaca e chama muita atenção e conecta. E por que conecta? Porque tu tá numa energia positiva do servir, tu tá entregando energia, tu tá falando assim, cara, vambora aqui, vamos fazer uma parada acontecer, vamos fazer um podcast bala. Sim. Então, isso eu fui tendo esses insights, né, muito aprendendo e vendo as pessoas de sucesso. Todas as pessoas de sucesso, elas têm naturalmente uma alta energia, uma energia mais potente, uma energia mais positiva, né? Ela não é aquela pessoa que olha para o problema, ela sempre olha para o deixa eu resolver. Ela nunca vê a negatividade como uma opção. Então, às vezes até, né, enfim, minha namorada, minha esposa, na verdade, já casado, olha né? Aí, ó. O sorrisão dela, vocês não estão vendo, mas já estourou um sorrisão ali. Ela às vezes brinca, ela fala assim, cara, você é muito positivo, né? E às vezes quando dá errado e tal, mesmo assim tu é positivo. Porque eu sei que positividade, ela sempre vai, essa energia positiva é a energia que, para quem não sabe, é a energia do dinheiro. Uma das energias mais fortes e positivas é a energia do dinheiro, a frequência. Né? Então, que eu trago pra galera. E eu que vivo com vendas, cara, eu já dei aula, né? Até não falei, né, um pouco, mas eu dei aula para mais de milhares, centenas de milhares de pessoas em vendas. E eu sempre trago isso. Se você não tiver uma energia alta, uma energia potente, uma energia que as pessoas sintam o sentimento do caramba, velho, quando eu falo com o Bruno, quando eu falo com o Eude, sai um insight novo, tem uma novidade, eu saio dali com mais energia, eu saio dali com mais vontade de vender, eu saio dali com, sabe, com esse entusiasmo positivo. Quanto mais eu construo isso, e não é de uma forma, eu vou fazer isso intencional. E já é meu estilo de vida, meu lifestyle. Sim. Né? É quem a pessoa se torna, né, cara? Entendendo, né? Estudando e entendendo. Galera, deu pra entender, cara? Deu pra entender porque que eu chamei esse cara aqui pra trocar essa ideia? Cara, já estão entendendo qual que é o nível que a gente vai conversar aqui de vendas, né? Galera, outra coisa que eu queria falar, duas coisas na verdade, porque eu quero entender. Você puxou do seu pai, eu quero entender essa história melhor aí. Eu quero entender de onde veio, de onde nasceu, eu quero entender quem era o Eude bem pequenininho lá. Bom, já vamos puxar essa história aí. Galera, eu vou deixar um contato aqui para vocês mandarem perguntas no WhatsApp, tá? Que eu vou estar fazendo essas perguntas ao vivo aqui para ele. E eu também queria fazer uma explicação aqui, cara, porque eu tô de óculos. Quem me acompanha no Instagram ali, @BrunoRNegócios, vai ver que eu fiz uma cirurgia recentemente nos olhos, então talvez no meio do episódio aqui eu tire um pouco o óculos, depois eu bote de novo pra não me machucar aqui, não começar a chorar aqui pra vocês acharem que eu sou uma pessoa melancólica. Vamos lá, meu velho, me diz uma coisa. Como que é essa história aí? Aonde que tu nasceu? Quem que era o Eude pequenininho? O que que pensava? Como é que era? Da onde veio? Excelente pergunta. Eu nasci em São Paulo. Né, eu sempre brinco que num bairro muito próximo onde o Júlio Conselho nasceu, né? O Júlio Conselho se conhece, claro, né? Com nasceu certeza. Em Osasco, então eu nasci em Osasco, São Paulo. E aí, com 8 para 9 anos, eu me mudei para São Paulo, né? Então era bem pequeno, então eu tenho bastante recordação, mas não tenho tanto aprendizado nessa camada de São Paulo, mas nessa camada de vendas, vamos dizer assim. Mas desde pequeno, assim, eu sempre... E o que eu aprendi em São Paulo? As coisas são muito rápidas,
né? Então, cidade grande, aquela loucura. Então, eu lembro muito, cara, correria positiva. Então, meu pai trabalhou lá em São Paulo, numa multinacional, né? Então, a CPTM. Então, ele saía cedo, tarde, não sei o que, tá total, mas sempre cultivou isso na minha infância, que é esse lugar, né? Então, eu sempre fui muito introvertido. Então, eu pensava que eu era tímido, só que tem a diferença de a pessoa ser tímida e ser introvertida. E eu fui desenvolvendo isso desde pequeno, e meu pai me falou, cara, Eude, tu não é tímido, você é introvertido. E aí, a pessoa que é introvertida, olha só que legal, né? Isso desde pequeno, meu pai foi trazendo esses insights pra mim. A pessoa que é introvertida é uma pessoa que ela é mais meticulosa, ela, antes de agir, ela estuda muito bem. Ela olha, pesquisa, ela escuta, né? Então, antes de dar qualquer passo, né, ela presta muita atenção no ambiente para trazer uma resposta mais assertiva ou uma comunicação. E aí eu não sabia disso. E eu achava que eu era uma pessoa tímida, eu ficava mais tímido ainda. Aí eu me tornava tímido. E depois que eu destravei isso foi com 8 para 9 anos, assim, mais ou menos, eu fui entrar nessa jornada, né, de começar a me desenvolver aos poucos, né? E eu tive a oportunidade também, né, do meu pai sempre entender que isso era importante para mim no futuro, de fazer aula de teatro, até na igreja, né, que meu pai foi pro Rio de Janeiro para assumir uma missão, né? Então, você fez aula de teatro? Fiz aulas de teatro, para eu me desenvolver e entender. E tu disse que isso soma, assim, de verdade? Cara, positivo, demais. Por quê? O que o teatro ele faz? Ele ajuda as pessoas a transformar sentimentos, transformar uma fala em um gesto corporal, né? E um dos meus maiores aprendizados que eu tive no teatro é se expressar de uma forma 100% nas coisas. Então, o meu maior aprendizado que eu tive assim com teatro ou com essa indústria de comunicação que eu comecei a estudar, cinema, eu gosto muito, né? Cara, às vezes eu vou assistir uma Netflix ou algum filme, eu fico, que nem você falou, né? Ali mais cedo, eu fico vendo cada detalhe da pessoa. Não só o que ele tá falando, porque aquilo ali já... Sim. Cara, eu fico vendo ali, tá falando, isso aqui eu gostei, me dá. Isso aqui eu gostei, me dá. Então, desenvolver teatro me ajudou muito a trabalhar a primeira camada que no futuro eu iria entender que era importante, mas que eu não sabia, mas a camada da comunicação. Então, meu pai sempre trouxe que, cara, Eude, seja lá o que for que você for escolher para fazer, você vai ter que se comunicar muito bem. Você vai ter que ter uma boa comunicação. Então, você precisa desenvolver isso. E o teatro, cara, me ajudou muito a eu ser essa pessoa mais aberta, essa pessoa mais plástica, essa pessoa sem medo de expressar minha energia positiva ali. Sim, né? Claro que vai ter um feeling, né? Se a pessoa tá meio mal, você vai também conectar e por aí vai. Então, cresci em São Paulo, periferia de São Paulo, Osasco. Então eu cresci onde não dava pra você ser aquele cara vacilão, entre aspas. Né? O cara meio boca aberta. Não dava pra ser boca aberta ali, né? E me treinou um pouquinho, porque com 9 anos eu fui pro Rio de Janeiro. E imagina, um paulista, não sei se vocês conhecem, mas um paulista. Indo pro Rio de Janeiro, cara, é uma rixa, tipo Brasil e Argentina lá. É, né, cara, velho? tem uma rixa. Pode, né, mano? É igual um pouquinho como... acho que aqui o gaúcho e o catarinense, né? Tem isso aqui. Mas eu acho que não é tão forte assim. Não é tão forte, né? Não é tão forte como no Rio. E aí, cara, eu era um cara, já tava desenvolvendo minha comunicação e não sei o que. Eu fui pro Rio de Janeiro. E no meu primeiro mês de escola, os primeiros 2, 3 meses, cara, praticamente, depois que a gente foi descobrindo isso mais pra frente, que a galera foi trazendo os termos. Mas eu sofria um bullying, cara. Tipo assim, por ser paulista, o único, imagina, uma escola 100% carioca, o cara lá paulista. E que tinha essas rixas e tudo mais. Então eu sinto que esse movimento de eu sair de São Paulo pro Rio de Janeiro me ajudou a desenvolver essa postura de enfrentamento que eu tenho, que em vendas precisa. Né? Porque eu tinha que enfrentar os caras, ou eu ficava em silêncio, ou eu enfrentava isso na minha infância. Porque imagina, eu tava com 11, 12 anos. Sim. Né? E fui crescendo a minha juventude lá até os 19. Então, e aí lá no Rio de Janeiro... me trouxe muito essa... como é que eu posso falar? O paulista é trabalho. E tem uma comunicação legal. Mas no Rio de Janeiro tem uma malemolência. O carioca, ele tem sabe, eu não sei como falar, mas... não sei se tu já conversou com alguns. Sim, cara, claro. tem uma energia, tem um acolhimento muito forte. É diferente. Cara, é diferente. Você se sente amigo, mais rápido. Você se sente amigo, mas... Meu irmão, lá no Rio de Janeiro, você tá andando na rua.
Você olha pro cara, você fala, ô, não sei o quê. Meu irmão, se brincar, o cara já tá na sua casa e já fez um churrasco. Isso não conheceu no ponto do ônibus, né? Então lá eles são muito abertos, são muito receptivos. Então eu desenvolvi essa minha parte, né? Isso tudo inconsciente, né? Não é, porque eu vou trabalhar com vendas e vou ter os meus negócios. Não. Eu acho que tudo é meio que assim, né? A gente vai passando pelas fases da vida e em certos momentos a gente não vê o porquê das coisas, o que tá acontecendo muito bem. E depois, conforme a gente vai estudando, a gente vai dando nome pras coisas. Dando, né? Essas características. Eu lembro que eu era assim por causa disso. Eu virei assim por causa disso. Isso, e eu olho muito pra essa minha história, né? Isso é legal tu ter perguntado isso. Porque vai reforçando algumas coisas pra mim. Porque, cara, então o Rio de Janeiro pra mim foi uma escola. E que, graças a Deus, ou vou trazer Deus porque eu acredito muito, mas ou até pelo meu pai, eu tive esse ponto de vista. Porque eu poderia ter entrado no Rio de Janeiro ali, ou sofrer os bullings, ou os ataques, ou isso e aquilo, e ter olhado pro lado negativo, que é o normal, né? Só que eu olhei aquilo numa camada mais competitiva, né? E eu era muito competitivo, sou, na verdade, ainda, né? Muito competitivo. E aí no Rio de Janeiro eu comecei futebol e tal. E aí, cara, eu entendi e vi que eu era uma pessoa boa em futebol, fui fazer uns testes lá, né? E, cara, passei. Aí joguei um pouco no Botafogo, no Vasco, no Flamengo Futebol, né? Então, mesmo, doideira, né? A galera nem sabe, né? Depois rola lá no Instagram pra baixo, tu vai ver algumas coisinhas. E aí, cara, eu passei então lá no Rio de Janeiro a minha juventude inteira com foco no futebol. Cara, eu vou focar nisso, é o que eu sou bom. A galera fala que eu sou boa quando eu tô fazendo gol, tô tendo resultado. E vou me desenvolver. E a paixão. E todo menino sonha em ser jogador de futebol. Todo. E eu tinha acesso, tinha uma comunicação minimamente boa, então eu conseguia me vender muito bem, né? Então, dentro da categoria de base, futebol e por aí vai, o nível de competitividade é muito forte. A galera não entende que hoje, né, isso eu falo na minha época ali na categoria de base, o menino não bastava só jogar muito bem futebol. Tinha muita coisa envolvida. Sim, tinha relacionamento, tu tinha que aprender a lidar e se comunicar com o treinador. Se o treinador não gostar de você, irmão, esquece. Então tu tinha que se vender pro treinador. Se tu tivesse jogando de titular, tu tinha que saber se vender pro cara que tá no banco e entender, pô, eu tá melhor. E tinha que tentar... E aceitar, né? Porque senão ele ia tentar fazer a venda dele. Entendeu? Ia tentar fazer a venda dele. Então, ou seja, isso tudo inconscientemente eu tive que desenvolver isso. E o futebol me trouxe esse nível de alta performance muito alta, né? E que tu não podia errar. Vai pegar na bola, cara... Vai estar na frente do gol, tem que fazer o gol, não tem essa. Porque tem 2, 3 caras, 4 caras esperando pra entrar no teu lugar. E fazer o gol. Esperando você falhar pra fazer o gol, né? Então, assim, na minha juventude, isso no Rio de Janeiro me ajudou muito, né? Aí eu desenvolver essa camada de competitividade e entender que algumas oportunidades vão ser únicas e específicas e que você tem que acertar. Então, eu sempre me preparei muito. Que é algo que eu sempre falo pra galera, né? Até trazendo um pouco na minha história. Por que eu consegui jogar nos clubes e por aí vai? Porque eu sempre treinava muito. Então não é só porque eu era o primeiro a chegar, o último a sair. Mas é que eu entendia que o esforço sempre vai ganhar do talento. Sempre. Né? Sempre vai ganhar do talento. E aí isso isso é o aprendizado que eu tive do meu pai, né? Eu treinei isso muito em mim. No futebol eu tive bastante resultado. E aí com 17 para 18 anos... O empresário lá falou assim, cara, não vai dar pra tu subir, porque eu tava lá era no Boa Vista na época, time lá do Rio. Cara, não vai dar pra tu subir profissional, mas tem alguns contatos em Santa Catarina, Florianópolis, e eu quero que tu consiga um contato pra tu fazer um teste no teste, entre aspas. Galera, o que é isso, teste? O profissional também faz teste, sim, que é um período de adaptação, pra ver se o cara... Resumindo, tu passa uma semana lá pros caras verem você na prática. Depois que vê o vídeo e tudo mais, enfim. Aí viram os meus vídeos, gostaram. Eu era lateral, né? Sempre fui alto, então fazia muito gol de cabeça e sempre corria muito, então... e caía pros meios, então eu entregava bastante resultado, né? Bastante gol. E aí, eu vim pra cá pro Figueirense, isso em 2019 pra 2020, isso. Então a gente se mudou pra cá, pra Florianópolis. E aí, como eu consegui essa oportunidade... Se mudou através da profissão. Isso, através dessa profissão. Eu já recebia, já tinha um caixa e tudo mais. E aí meu pai também conseguiu organizar as coisas dele e vim pra cá também pra Florianópolis. Tinha um restaurante lá, né? Pastor de igreja, final de semana. Aí comprou um restaurante aqui
E mudamos todo mundo pra cá, porque, imagina, pô, jogo profissional, Figueirense, aquela coisa, né? Tudo aquele movimento. E, irmão, isso em 3... Aí eu passei o primeiro mês ali, né? Porque eu passei a primeira semana, a galera curtiu, fui primeiro mês, aí com 3 meses... Como é que eu posso falar? Na empresa a gente é efetivo, colaborador, né? Aí em 3 meses o jogador, que se for bom, assina ali um contrato mesmo, assim, mais sério. E aí, cara, deu 3 para 4 meses. O que aconteceu aqui em Floripa? Estourou a pandemia. Veio aquela coisa, né? Aquele movimento, para tudo, fica em casa. Ou seja, eu falei, meu Deus do céu, eu só sei jogar bola. Na minha cabeça, né? A minha infância inteira, desde o Rio de Janeiro, né? Até agora foi isso. E agora, o que eu vou fazer? E fiz a pergunta como todo mundo fez, eu acho, na época da pandemia, que era como ganhar dinheiro na internet. Eu fiz essa pergunta. Foi no Google. Porque você pensou... no Google, né? Porque, vamos lá. Olha só que doido. Futebol, a gente pensou que ia parar 3 meses, 6 meses, né? Só que foi passando 3, 6 meses, um ano e pouco. Ficou parado 2 anos e pouco, né? O futebol até voltar. Sim, com certeza. No total. Então, em 6 meses eu já tava assim, meu irmão, 1 ano, e aí? Né? E aí eu falei, cara, eu preciso entender esse negócio de digital. Nunca tinha olhado pra nada pra esse lugar. E aí depois que passou o primeiro ano, eu falei, tá, vou começar a desenvolver isso. Deixa eu entender. Porque, se o futebol não der certo, eu vou olhar pra outros caminhos. Mesmo com uma jornada, e cara, eu tinha a oportunidade de ir pros Estados Unidos, bolsa 100%, porque eu jogava, né? Então eu podia fazer faculdade lá nas universidades, né? Ou podia ir pra Arábia, ou podia, sei lá. Tinha muitas oportunidades. Só que tava tudo muito incerto. Aí eu fiz essa pesquisa, né? E tava em stand-by, o empresário falando, cara, vamos esperar, não tem o que fazer, é novo isso aqui até pra mim. Aí beleza. Aí eu fui pesquisar, cara. E aí a primeira pessoa que eu encontrei no digital foi o Pablo Marçal. E aí eu conheci o Pablo falando de desbloquear a mente, não sei o que, toda aquela parada. Eu falei, cara, que negócio legal, velho. E aí ele deu uma aula lá falando do xadrez, resumindo. E aí essa aula ele pega e fala, as pessoas não sabem que elas estão em alguma posição do tabuleiro de xadrez. Você que é CLT, tem um... Aí vai lá, não vou lembrar certinho a termologia. Sim. Mas tem um bispo que é o seu coordenador. E tem a torre que é o seu líder. Ele vai falando como... E tem um rei que é o dono do negócio. E na verdade o dono do negócio não é nem o rei. Ele é o bispo ou é a rainha. Porque o rei mesmo é o cara... Então ele foi mostrando de uma forma, com o xadrez, que às vezes eu fui obviamente jogando pro futebol. Falei, meu irmão, tá, eu sou um atleta. Atleta é o quê? CLT, na prática. O jogador de futebol é CLT. Aí eu fui fazendo as pesquisas, né? Porque praticamente o salário que eu ia receber ali no Figueirense era um salário de 4, 5, 6, 7 mil, 10 mil no máximo. Né? Porque é 5% só que ganha aqueles faturamentos. Sim, com certeza. E se desse certo? E o futebol é muito certo. Lesionou e tal, enfim, já era. Muitas coisas, né? E eu peguei e falei assim, cara, eu amo futebol, amo, isso aqui é a minha vida, só que eu amo muito mais a família que eu quero construir e eu sei que, e obviamente o futebol tem muita sujeira, que qualquer coisa que pode acontecer que não depende de mim, influências externas, o treinador não poderia ir com a minha cara, do nada poderia um cara pagar mais, enfim, tem muitas variáveis que eu falei assim, cara, acho que eu não quero correr esse risco. E aí eu fiquei acompanhando o Pablo, ele foi trazendo isso, e o que eu mais aprendi, resumindo nele num ano, foi, cara, se tu quer crescer e ter um negócio, porque eu falei, cara, eu quero ter um time de futebol, já não quero ser mais só o jogador, né? Então, se tu quer ter um negócio, você precisa ter um mentor, ou alguém pra, cara, te ajudar a crescer, a se desenvolver. Tem gente que aprende na raça, sozinho, tem gente que pega alguns insights e continua sozinho, e as pessoas que crescem mais rápido têm um mentor, tem alguém pra mostrar o caminho. Eu falei assim, caraca, velho, tá, não vou pra São Paulo, vou fazer essa loucura, minha família vai infartar, né? Sim, voltar, vamos porque isso na época eu nem tinha falado que eu ia parar com futebol. Imagina, a família inteira, a perspectiva, e tem todo aquela, como é que eu posso falar? Aquela expectativa que se cria assim em cima, né? Que, cara, vai ser jogador, vai ser milionário, vai ser isso e aquilo. E aí, resumindo, eu falei assim, cara, vou tomar essa decisão, vou buscar um mentor e eu quero abrir, eu quero empreender, eu quero desenvolver essa minha camada de empresário. Ninguém tira isso da minha cabeça. E aí, porque eu senti isso muito no meu coração. E aí foi quando eu falei, tá, mas não vou pra São Paulo, vou buscar um mentor aqui. E aí no Instagram, rolando no Instagram, eu vi um vídeo de um cara se comunicando bem pra caramba com a luva de boxe na mão, meio doidinho, cheio de energia, que nem eu. Falei, meu irmão, é esse cara aqui. Aí eu entrei, era o Strider, que ele tava aqui em Floripa.
E aí, chegando aqui e tudo mais, eu vi ele, comecei a acompanhar, e comecei como aluno. E aí, pra encurtar muita história, eu falei assim, cara, vai ser ele que vai ser meu mentor. Só que tinha 2 caminhos. Ou você compra a esteira inteira de produtos dele, que na época a mentoria dele individual era 70 mil, que era o que eu queria. Ou você, sei lá, entrar no time, que foi o que eu fiz. Aí eu falei assim, cara, eu vou entrar no time dele, vou servir ele, e a partir disso eu vou aprender tudo Sim. que esse cara sabe. E aí não deu outra, eu fui no evento dele, isso encurtando muito a história. Resumindo, era um evento de 5 mil reais o ingresso, eu tinha 2.500 reais na conta, do que estava sobrando do que eu recebia lá, do empresário que eles foram pagando, enfim, era uns 3 mil e pouco assim, né, que eu recebia de luvas da pandemia ali, né, entre aspas, só para o cara não endoidar. E também tinha família e tudo mais, né? Sim, com certeza. E aí, resumindo, falei, cara, tenho 2.500, e agora, o que eu vou fazer? Aí eu, enfim, eu sei que eu nem tava em casa, eu liguei pra minha mãe e falei assim, mãe, ó, eu decidi, vou começar a faculdade de Educação Física, a gente não sabe quando que vai voltar o futebol, então eu vou começar a estudar Educação Física e tal, porque era o sonho da minha mãe eu estudar Educação Física. Sim. E eu preciso de 2.500 reais, que eu tinha 2.500, 2.000. Por que eu fiz isso? Se eu fosse falar, mãe, eu quero 2.500 reais, para um exemplo, né? Pra eu ir num evento de marketing digital. Naquela época, o nome do evento era Sexy Hunters. Pronto. Esse menino se perdeu, tá na... Não ia, né? Não ia, com E certeza. aí eu dei esse all-in positivo. Eu peguei essa grana, fui pro evento. E aí o evento eram 2 dias, eu fiquei perturbando, fui insistente, tal. Conversei com o coordenador, com não sei o que, tal. E no final, resumindo, eu consegui. Pra encurtar muito, né? Pra gente falar dos outros pilares. Eu consegui falar com o Strider. E falei assim, cara, eu quero entrar no seu time, tal. Contei mais ou menos a minha história, parará. Aí ele só de olho, assim, né? Meu marreto, né? E tal, não sei o que. Aí ele, ô João, tu conhece o Eude? Que era o meio que sócio dele na época, né? Aí ele falou assim, cara... Strider, esse menino tá me enchendo o saco o evento inteiro, falando que eu já falei que a gente vai marcar uma entrevista com ele, tal. Aí eu falei, mesmo assim, eu quis vir falar com você, vim atrás e consegui o que eu queria. Aí ele, pô, tu é persistente, né? Vem trabalhar no meu time de vendas, você quer aprender comigo? Então, começa no meu time de vendas. E aí eu saí e falei assim, opa, achei o meu mentor que pode me ajudar nessa camada. E aí, cara, resumindo, cheguei lá, primeiro mês, competitividade, a galera, tinha um time de 6, 7 pessoas lá já. Aí o primeiro mês eu trabalhei 10 dias, aí eu vendi as 15 mil reais só. E aí a galera, pô, tu vendeu 15 mil reais aí, só que eu fiquei no ranking último, né? Porque eu tinha chegado sim. né? Eu fiquei putaraço, porque sempre fui competitivo e sempre medi performance, eu falei, peraí. E aí, cara, em 2, 3 meses eu fui subindo pra quarto, quinto, terceiro, segundo, tal. Aí bati os primeiros 100 mil em vendas, que na época, pra uma pessoa vender 100 mil reais no mês, cara... E os produtos dele não era high ticket que nem nessa época. Era produto de 1.497, 2.000, 2.500. Era venda pra caramba. Cara, era venda pra caramba. Então eu falei assim, irmão, eu vou desenvolver... O que eu fiz? Eu falei, cara, nesse meu primeiro ano, eu vou desenvolver vendas. Eu vou ficar muito bom nisso. Ninguém vai tirar isso de mim. E aí passou 4 meses, eu fiz... O primeiro, acho que dos 4 meses eu fiz esses 100 mil. No 5º mês eu falei... por que aconteceu? O que eu queria? Que o Strider falasse assim, vou te mentorar. É isso que eu queria. Não queria só ser mais um vendedor do time dele. Sim. Porque eu entrei lá, ele nem sabia. Vai lá, entra na cabeça dele, né? Vai lá, eu queria chamar atenção. E aí, resumindo, eu fiz esses 100 mil, falei, pô, agora ele vai me chamar, vai fazer alguma coisa, enfim, não sei o quê. Nada. Eu falei, caramba, velho, tem que fazer um resultado diferente pra chamar mais atenção. Aí no outro mês eu dobrei, fiz 200 mil reais em venda. Isso no mês, que era tipo assim, meu irmão, os caras transcendeu aqui, né? Aí ele me ligou. Cara, vem aqui na minha casa. Aí chegou lá, a gente conversou, quero que você seja o meu líder, quero te tornar gestor e tal. Enfim, por que eu tô contando toda essa história? Né, aqui, porque, claro, tu perguntou, mas por que eu tô trazendo esses detalhes, né? Eu sempre entendi que isso dentro do futebol e dentro da minha infância, que se eu quisesse ter os resultados acima da média ou chegar e ter coisas que as pessoas normalmente não têm, eu vou ter que fazer resultados, e não resultados normais, mas resultados excepcionais. Resultado que vai chamar a atenção, que vai falar assim, meu irmão, cara, eu preciso... Exemplo, Bruno. Meu irmão, eu preciso chamar esse cara do meu podcast. Sim, exato. Eu preciso trazer esse cara. Exatamente. Eu quero marcar um podcast com esse cara, um exemplo. Por quê? Se eu não tenho um resultado muito claro, aparente, cara, eu vou ser qualquer um. Sim. E eu não queria ser e me tornar qualquer tipo de pessoa, né? E eu sempre entendi, as pessoas que são
esse qualquer tipo de pessoa, entre aspas, são as pessoas que fazem de qualquer jeito. Fazem a média. Fazem a média. Acorda, tá, não sei o que. Tá, e eu falei, pô, não quero viver isso, velho. Eu preciso fazer algo diferente. Então, sempre enxerguei no mundo das vendas esse lugar. E uma das paradas uma frase que eu, como líder, como gestor, né, e com a minha empresa, que eu sempre trago que, cara, é uma frase que virou um mantra meu, que até respondendo uma das perguntas ali, né, o que eu aprendi em vendas é que o resultado, ele te dá voz. Então, quanto maior resultado você tem, mais as pessoas vão te escutar. Sim. A diferença de um gênio para um louco, o gênio é que o gênio conseguiu, teve resultado, né? E o louco ainda não conseguiu. Então, pá, cara, não acredito em você. Tá falando disso, mas cadê o resultado? Cadê o resultado, velho? Então, quando tu constrói o resultado, você começa a ter uma voz perante as pessoas começam a te escutar. Então, por isso que eu enxergo vendas, né, e sempre trago isso para todas as pessoas, cara, tá começando negócio, vai desenvolver um negócio, cara, foca 100% em vendas, foca em resultado. Porque o restante, você vai crescendo. Ajusta, né? Ajusta. Ajeita. Né? Cara, muito bom, velho. Muito bom, muito bom. Tentei resumir a história toda. Eu quero pontuar algumas coisas aqui. Eu achei muito da hora essa ideia de trazer o futebol com uma outra ideia que eu, por exemplo, não tinha visto. Eu sei que para tudo na vida você tem que vender. Isso Sim. para mim tá mais do que claro. Sim. Entendeu? Você não adianta ser o pica que vai fazer o absurdo se tu no final não sabe vender aquele trabalho e tu faz sozinho. Sim. Faz sozinho num canto dentro de uma sala que ninguém vê, ninguém olha, ninguém dá bola. Isso. Entendeu? Então tu saber vender a tua história, saber... Isso eu achei muito legal a ideologia do futebol ali, entendendo por outro lado também, né? Além de tu convencer o técnico, tu ainda tem que convencer o cara que tá lá no banco a entender, de falar assim... Não, tá certo, vou ficar no banco pra esse gurizão, hein? Sim, isso pra tudo. Pra tudo, o cara que era o roupeiro, o cara que era o porteiro, o cara todo tinha que ser bem falado, porque qualquer olhar e mal olhado ali muito são bom, detalhes, mano, né? muito E bom. aí, isso entra na peneira, tem que se vender pros técnicos, o olheiro. Então, o tempo todo eu entendi que quanto mais intencional eu fosse nas coisas dessa camada de business, entender que, cara, o tempo todo tem alguém olhando. Olha só que doido. Você tinha visto quantas palestras minhas? Acho que eu vi umas 4, Umas mano. 4. E eu, tipo assim, se eu vou lá e vou dar mais uma palestra aqui, mais ou menos. Sim, sim. Irmão, então eu nunca tive essa visão. Eu sempre falei assim, cara, eu vou fazer isso, vai ser a minha melhor performance naquilo. E como se fosse a última. E é um outro mantra que eu tenho. Sim. Sempre, quando eu vou dar treinamento de vendas e tudo mais pra galera, pros times, e sempre quando eu vou vender mesmo, cara, eu entro assim, cara, eu vou fazer isso aqui e vai ser como se fosse a última vez. Se fosse a minha última vez, a minha última dança, a minha última venda, meu último gol, meu último jogo, meu último podcast, como é que eu gostaria que eu fosse lembrado? Sim, Né? sim. E aí, quando eu venho com essa energia, eu boto energia 100%. Porque aí, eu sei que quando eu entrego o meu 100%, vai chamar atenção. Porque as pessoas não vivem no 100% do dia. Sim. Cara, doideira, né? Não, doideira. Outro ponto em comum que a gente achou agora é o desgraçado Pablo Marçal, cara. Cara, ele também traz essa ideologia, essa ideia de que o cara tem que empreender, de que o cara tem que acordar, de várias maneiras diferentes. Essa do xadrez, pra mim, eu nunca tinha visto. Eu tinha visto depois o Henrique Câmara, que é o sócio dele. Sim. Eu fiz um podcast com ele, inclusive. Que massa! E a gente conversou sobre xadrez, ele explicou, fez uma analogia também sobre xadrez. Mas a facilidade dele contar histórias de formas diferentes para atingir o resultado final, que seria a venda. A venda. Entendeu? Isso. Então, cara, sensacional também. Eu sou um cara que acompanhei bastante. Foi uma das pessoas... Eu já empreendia, né? Eu empreendo desde 2014. Sim. Mas ele foi uma das pessoas que me fez olhar com outro olhar para família, para dinheiro, para liberdade, para tempo, entre outras coisas, que a pessoa pode ter vários negócios, Isso. que a pessoa tem que achar outras pessoas para dar comando, para ensinar, melhores do que ela, muitas vezes. Ou formar, né? De verdade. Perfeito. Cara, isso é legal. Então, eu sempre busco, e seja lá qual for o caminho que eu tenho, a galera fala, tu já vende muito e tal. Cara, se tu tem mentores de venda, sim, e tô o tempo todo aprendendo, porque o mercado tá o tempo todo evoluindo. E isso que as pessoas não entendem e que menosprezam esse lugar. Por exemplo,
Às vezes o cara tem um negócio, tem um business, né? Tem um projeto específico, né? E ele negligencia muito essa parte comercial, que foi o que eu tava falando, Sim. né, pra você. Cara, é tanta gente que eu vejo, tipo assim, Eude, cara, tô com dificuldade, não tô vendendo e tal. O que eu tenho que fazer? É mais o marketing? É criativo? Preciso botar o tráfego pago? O que eu tenho que fazer? O meu time não tá performando. E às vezes é só falta de uma única camada. Organização comercial. É só falta de construir uma rotina comercial, é só falta de construir uma cultura comercial, de entender que o vendedor que está no negócio ali, um cara que está vendendo, e eu sempre fui assim, não estava ali vendendo ali, tal, no comercial e tal. Cara, se eu saísse de um dia sem fechar uma venda, assim, peraí, não cumpri minha função. Né? Se eu tô E é sem um dia que o cara sai assim, ó. cara, mal! Porque tinha todo aquele sentimento de, tipo assim, não era só o sentimento de dono que eu sentia, que não era um negócio meu, mas era a parada do, cara, eu preciso trabalhar essa minha régua. Se a minha régua é baixa, o meu resultado vai ser baixo. E tudo na minha vida vai ser baixo, né? Então, o Pablo Marçal sempre foi esse cara que me ajudou a subir essa minha régua, você vê? Se eu não tivesse visto isso, talvez eu seguiria no futebol, talvez eu teria resultado. Mas eu senti no meu coração que aquele caminho não era, né, o que talvez alguns chamam de propósito, destino, ou o lugar que queimava no meu coração. E hoje eu descobri, né, que se talvez eu seguisse no futebol, eu não conseguia impactar o tanto de pessoas que hoje eu impacto. Sim. E que vou impactar ainda, que eu tô, né, só começando. Sim, sim. Outra coisa que você falou que é muito legal é essa ideia de que o resultado ele faz com que tu se destaque e chame a atenção de outras pessoas. Isso. Eu também tive uma subida nessa mesma linha, sabe? Eu não tinha nada. Cara, eu tinha a marca de roupa, mas a marca de roupa não dava aquela grana ainda. Sim. E aí eu tive que. Eu cheguei aqui, quando eu cheguei em Santa Catarina, eu fiquei um tempo trabalhando numa loja de celular, que depois eu vim a ser sócio, mas apresentando um excelente resultado pra, tipo, chamar a atenção, porque na época eu competia com quase 300 pessoas. Caraca. Entendeu? Então, tipo, eu acho que essa dica fica pra galera de casa aí, que faça um resultado que seja impossível da pessoa ignorar, entendeu? Isso, tu pegou porque no ruim, cara, a melhor forma nossa, aquela pessoa era o meu sócio, ele fez mal a mim, nossa, a pessoa me traiu, fez isso, assado e tal. Cara, pra mim, a melhor forma de você, ou, que às vezes a pessoa fala, o que eu tenho que fazer? Eu vou fazer isso, vou fazer assado com a pessoa, ou, isso no negativo, né? Mas, na camada do positivo também, desses dois lados, cara, sempre o resultado vai ser a melhor forma de você trazer quem você é. Sim. Então, como é que eu faço pra provar pra aquela pessoa que ela perdeu? Ou pra provar que não sei o que, que às vezes tem muita gente que olha pra esse lugar e às vezes eu tenho que responder essas perguntas, né? Eu tenho que resolver. Mas até do ponto positivo, cara, se você quer ser uma pessoa, que todo mundo quer. Eu quero ser diferente, eu quero ter um negócio, eu quero ter isso, eu quero ter o iPhone 16 Pro Max, eu quero ter o carro, eu quero ter... Cara, tu vai ter que ser um cara acima da média. Você vai ter que ter esse resultado acima da média. Sim. E pra mim, o melhor caminho, que se a pessoa quer chegar nesse resultado acima da média pra ser não mais fácil, mais simples, é dominar vendas. Se ele Sim. não dominar vendas, ferrou. E eu sempre falo pra galera, porque com dinheiro, Bruno, o cara faz aqui, ó, olha esse podcast aqui, coisa linda. Como é que não vai dar certo isso aqui? Você tá louco, né? Então, com caixa, ele vai conseguir contratar um gestor, um time, liderar um RH, treina. E outra coisa que eu percebi com o tempo também, ele vai ter tempo pra aceitar prejuízo. Isso! Entendeu? Porque quem tá na ponta do muro ali, velho, ele não tem esse time pra errar. Isso, entendeu? Não pode errar, tem que... Então, ou seja, cara, vendas é muito legal, porque por isso que eu me apaixonei por esse lugar, por esse movimento que eu tô puxando agora, é porque ela realmente, vendas, ela liberta. Olha só que doido. Tem muita gente que tá no CLT, que recebe R$2.000 e que está presa ali naquele ambiente, por falta de entender e enxergar o seu real tamanho, de empreender, de correr esse risco, porque pra mim, venhamos e convenhamos, é muito mais correr o risco estar no CLT do que estar empreendendo. Sim. Mas de entender que esse risco positivo dela empreender está na camada na camada principal, que é a camada do medo. E o medo é o quê? A falta só de conhecimento. Né? E por que eu tô trazendo isso e até aprofundando? As pessoas não entendem que um salário de 1.500 ou 2.000 e por aí vai, é a mesma coisa se ela abrir um negócio
em que ela vai ter ali uma margem, beleza, vai vender R$ 4.000, é um produto físico. Vai vender o iPhone, vai vender R$ 5.000 em iPhone para lucrar talvez 1, 2, por exemplo. Né? Então ela está diante de, cara, se ela fechar 5 vendas de um iPhone no mês, ela já faz o mesmo salário, né? Que ela está tirando ali de 2.000. E ela vai ter muito mais tempo. Né? Então vendas é a ferramenta inicial, start, mais poderosa para que a pessoa consiga ter confiança e autoconfiança para que ela consiga empreender. Então, se a pessoa quer empreender e ela não aprende vendas ou não acha que, eu acho que eu quero empreender, mas eu quero empreender sem aprender a vender. Então não vai. Então volta. Volta. Porque é a base, né? O princípio. Sim. Precisa dominar vendas, né? Sim. E aí quando eu enxerguei isso, eu falei, cara, quantas pessoas estão presas na vida por não aprender a vender? Né? Por não aprender a entender que o tempo dela vale muito mais do que aquilo. Exato. É doideira, Exato. né? Isso, não, né? E outra coisa também, eu vejo esse cenário que você falou muito, muito real. E as pessoas, às vezes, elas aceitam trabalhos por 200, 300, até R$ 100 a mais, que não tem nexo com o que ela quer fazer no futuro. Sim. Sabe? Isso é uma outra coisa que eu falo por experiência própria. Eu já abri mão de tipo assim, de quase o dobro do salário para fazer algo próximo de alguém que eu vou estar aprendendo e que conecta com o que eu quero fazer no futuro. Perfeito, Bruno. Né? Tu trouxe aqui agora o que eu estou fazendo na minha vida até hoje. E vamos lá. Eu tava na agência, né, e por aí vai. 3 anos. Eu poderia já ter saído antes, só que eu sabia que aquilo ali eu tava treinando, eu tava formando, eu tava tendo skill. Que o dinheiro que você recebia era uma ajuda de custo pro que realmente tinha valor. Pro que realmente tinha valor. Que era o conhecimento, que era o quanto eu iria crescer e me desenvolver lá dentro. Né? Opa, foi mal. Então, ou seja, cara, isso é muito legal. E se a pessoa não tiver esse insight, ela vai patinar muito mais. E é uma parada que eu vejo e por que eu construí hoje, eu tenho um ecossistema que é a academia de vendas, que na prática é uma escola, né? Uma escola de vendas, que eu ajudo as pessoas que já estão empreendendo, que já deram esse salto, né? E que se assustaram e falaram assim, Eudy, eu tenho meu produto, mas as pessoas não estão comprando. Por quê? Se eu sou legal, eu acho que eu sou bonita, eu acho que eu sou isso, eu acho que eu sou aquilo. Porque olha só que doido, né? A pessoa tem expectativa, eu crio, e agora, como é que eu faço para vender? As pessoas não vão, elas precisam disso. Pois é, mas 97% das pessoas não sabem que elas precisam do teu produto. Sim. Olha só, isso é uma margem, né? A depender do nicho de cada pessoa varia, entre 5% a 7%. Mas seja lá qual for o nicho da pessoa, no máximo é só 7% do público brasileiro que tem consciência de que precisa do teu produto. 93%, 90% das pessoas não sabem que elas precisam do teu produto. Então, olha só o que acontece. As pessoas, elas estão acostumadas a vender naquela venda passiva, né? Que cara, isso quer comprar, eu te vendo. Entendeu? Tipo, na venda do... cara, é uma pergunta que eu faço pra todo mundo, que é empreendedor, que tá começando e por aí vai. Eu falo assim, fulana, qual que é o teu principal canal de aquisição? Que é, da onde vem mais os teus clientes? Sim. Aí a pessoa... não precisa nem falar, deixa eu adivinhar. Hoje, a maioria das vendas que você faz é por indicação, não é? A pessoa fala, Eudy. Eu sabia. Porque é uma venda passiva. E olha só que doido. A venda por indicação não é a venda do vendedor. Não é um benefício, uma parada que, que eu vendi bem por indicação. Tem também, mas eu vou chegar lá. Mas o grande foco da indicação é do produto. A maioria das vezes. E, obviamente, o produto é um modelo de negócio, é experiência e por aí vai. Mas a galera se perde muito, fala, eu tô vendendo muito por indicação. Eu falo assim, fulana, você tá perdendo muita grana porque você não tá tendo uma venda ativa. E quando as pessoas não têm essa venda mais ativa, de ir atrás do cliente, de gerar valor, de servir, de resolver problema, né, de ver o pessoal ali dentro do nicho específico da pessoa doente, mal, sangrando, né, ir lá servir e ajudar, porque, cara... Isso eu falo sempre pra galera. Eu, como vendedor, eu sou um médico, um doutor das vendas. Boa colocação, né? Eu sou um doutor das vendas. Né? No caso aqui, Bruno, você é um doutor dos iPhones, velho. Sim. E que na tua empresa ali específica, né? E qual que é o foco, cara? Qual que é a missão do negócio do Bruno específico? Cara, é entregar o melhor aparelho telefônico, no caso, do mercado, que é o iPhone. É conseguir trazer
com que o iPhone se torne a melhor, e no caso tu trouxe ali a missão, né? Se torne a ferramenta de trabalho dos creators, empresários. Cara, todo empresário precisa ter. Então, qual que é a missão do Bruno? É tirar o Samsung resumindo, né? Tirar o Samsung da mão da galera pra galera usar o iPhone, que é algo melhor, porque você merece melhor. Sim, com certeza. Então, e com isso... Já vem, as suas memórias vão ser fotografadas, vão ser lembradas no detalhe, sem aquele borrão, sem aquele... Você vai poder publicar na sua rede social com grande qualidade, grande resolução. Isso, aí vai trazer todas essas camadas, né? Só que quando eu entro em vendas, eu entro no negócio, eu pego e falo assim, cara, se eu tenho uma loja aqui em São José, e se eu ver qualquer pessoa de Samsung, eu tenho que ter uma estratégia para conseguir conectar essa pessoa e tocar nela para dar um desconfortozinho nela e falar, fulana, vamos pro iPhone. Ah, mas eu não compro porque eu acho que é caro. Você vê, tem muita gente que tá com o Samsung na mão e que não sabe que com a entrada de R$1.000, 1.500 já pode estar com o iPhone. Sim. Sim, simples. Com certeza. Só que ela acha que, não, o iPhone é só das influencers, da blogueira, eu acho que eu não posso, não mereço, então não sei o quê. Então você tem um time de vendas ativo e falando assim, fulano, você merece sim, peraí. Pô, tu trabalha, ajuda, serve, impacta. Pra todo... Principalmente as mulheres, né? Uhum. A mulher principalmente a mulher quando é mãe ou quando é mulher, cara, é loucura, mas ela vive. Pro filho, marido, esposo, papagaio, periquito, cachorro. Meu irmão, a mulher tem um coração que nós homens nunca vamos ter. Ela tem esse lado de servir, de impactar todo mundo. Aí quando é pra ela, não, eu quero um Samsungzinho aqui. Tal. Então, que nem você falou agora, o negócio me puxou um ponto diferente. Porque muitas vezes eu acho que não é nem questão de preço, é questão de pertencimento, é questão de merecimento. Cara. Que viagem, doideira, né? Doideira. Então, e fez pensar diferente. Já te fez pensar diferente, fez né? Pensar diferente, com certeza. Então, até, Bruno, depois a gente pode até conversar mais sobre. Então, quando eu entro no negócio, eu penso sempre com a cabeça do cliente. Como o cliente pensa. Como as objeções são criadas na cabeça dele. E como as crenças limitantes dele bloqueiam ele, que eu tenho que fazer essa limpa, tirar todas as ervas daninhas da cabeça dele e falar assim, cara, você merece sim. Por que não? E fulana, vamos lá, você tá com quantos anos? Ah, eu tô com 35. Não é possível, você tá com 35 anos e você ainda não tem um iPhone. Pera aí, fulano, 2025, fosse 2011, 2010, beleza. É mais elitizado. Agora estamos em 2020. Você não tem desculpa de você não ter um iPhone. Por que eu falo isso, fulana? Aí eu conecto sempre o iPhone com algum benefício que às vezes eu não estava olhando. Então, um bom vendedor, o que ele faz? Ele mostra benefícios que o cliente ainda não está vendo. Né? Então, mostra... Doideira, né? Cara, se tu deixar aqui, meu irmão... Não, e essa do... Pô, essa puxada assim, pô, 2025... 2025, não dá... Tu pegou... E aí isso traz um senso de que eu estudando brasileiro, aí volto de novo, a gente estudando vendas e estudando neurociência em vendas. Você precisa entender e dominar de pessoas. Dominar sobre pessoas, sobre como é que elas pensam, como é que elas enxergam o mundo. Então, só que o brasileiro, o que ele é? Volto lá atrás, ó, 80% do pensamento é negativo. Ou seja, ela não tem merecimento. Ela acha que não é pra ela. Ainda não, depois, sempre depois. Então, ou seja, quando tu começa a olhar pra essa camada de se colocar, e isso aqui é se colocar no lugar do cliente, é enxergar, putz, velho, ela só não vai dar esse passo. Fulana, por que tu não comprou o iPhone? Aí eu disse, sabe o que é? É porque eu quero dar de presente pro meu filho que ele vai fazer o aniversário no próximo mês. Fulana, parabéns. O que a gente pode fazer aqui da loja para te ajudar a entregar um presente melhor para ele? Você já pensou em entregar algum outro aparelho da loja? Sim. Então, às vezes, ela tá até com a grana, tem até o dinheiro, ou até tá com... Porque, meu irmão, é isso que eu deixo claro pra galera. Onde eu não tô vendendo, o mercado tá ruim. O mercado não tá ruim. As pessoas vão comprar. Seja ela for de você ou do outro. Exatamente. O que faz ela comprar do outro ou de você? É quem tem uma venda, não é mais agressiva, é mais quem se coloca mais próximo do cliente. Fala assim, cara, vamos ajudar, o que tá faltando, o que dá pra quebrar, vamos fazer isso, vamos fazer assado. Aí eu não consigo comprar hoje porque eu tenho que levantar uma parede aqui em casa. Ué, eu já tô indo aí, vamos levantar a parede pra depois comprar? Esse é o problema? Então o vendedor, ele é esse resolvedor de problemas. Exato. Ele ama problemas. Ele ama estar envolto de problemas, porque todo problema tem uma oportunidade.
né? Por isso que quando tu falou, pô, tô precisando de uma modelo aqui, não sei o quê, eu já tava assim, ó, aqui, rapaz, Essa galera mulada isso aqui tava, esse dia eu tava lá em Paris, desfilando, e foto pra cima e pra baixo, entendeu? Então já vai ficar Já aí pra fica você. aí, coisa linda. Então, tu pegou, Bruno? Muito, Então, muito bom, mano. porque eu fico o tempo todo cara, preciso resolver problemas, a gente tem que estar nesse lugar. Então, cara, quando você começa a olhar para essa lente, você começa a enxergar muitas oportunidades. Então, quando o empresário olha para esse lugar e fala assim, eu tô vendendo pouco. Tá chegando pessoa no teu WhatsApp? Não. Conseguiu prospectar? Já prospectei todo mundo. Prospectou no Instagram? Prospectei. Fulana, agora você vai sair da sua casa e você vai começar a prospectar na rua. Oi, fulana! Sempre tem Cara, um plano. sempre tem um lugar, meu irmão. Vai bater na porta, vai. Cara, Exato. tem vários canais. Se tu quer, realmente você vai fazer de alguma Só que forma. é aí que entra o pilar que tu trouxe será que realmente quer? Não quer. Porque quem quer, meu irmão, vai sair daqui. Vou sair do podcast aqui agora, depois com eu com o Bruno, e falar assim, meu irmão, vou sair na rua. Eu vou começar a prospectar a galera, bater na porta. Oi, fulana, lembrei de você, sonhei com você. Enfim, vê. Então, ou seja, é uma parada que em vendas as pessoas precisam desenvolver, que é esse inconformismo. Sim. Né? Exato. Quando a gente se conforma com aquele estado, aí a gente para de ter resultado, para de botar energia. Então, ser inconformado é algo que você, todos nós, empresários, empreendedores, tem que estar o tempo todo ficando de olho. Será que eu não estou conformado? Será que dá para fazer mais? Bruno, eu fiz o meu melhor. Será que foi o melhor mesmo? Ou faltou um? Né? Porque isso é engraçado. Ou foi a desculpa do teu cérebro pra ficar bem quietinho em casa. Isso! Então, ou seja, é as histórias que nós contamos pra nós mesmos pra dormir bem, né? Pra ficar de boa. Então, cara, olhar pra essa camada e olhar para o seu negócio, o seu business, como um negócio seu, como um negócio que realmente você quer ter resultado, você tem que ter essa camada eu preciso ter essa gana de vendas. Eu preciso ir atrás, eu preciso entregar resultado. Beleza, pessoas têm propósito. Mas empresa, Bruno, não tem propósito. O propósito da empresa é o quê? Dar lucro. Sim. Então, às vezes, a gente cai, nesse problema de que minha empresa tem um propósito desse. Não. Você tem esse propósito, você tá lá. Ajudar pessoas, mas aí na CPF, entrou no CNPJ, qual que é o foco do CNPJ? É dar lucro. É claro que tem um objetivo específico, né? O objetivo é se pagar, o objetivo é isso. Beleza. Mas esse propósito é muito mais do cara que tá, do dono da empresa do que da própria empresa. Isso. A empresa foi feita para dar lucro. A empresa foi feita para dar lucro. Tem dois caminhos. A empresa vai abrir, ou tem depois os caminhos. Ou ela vai. 3, né? Vai abrir, e aí quando você abre, qual que são os 3 aí? Traz aí. Na minha ideia, os 3 caminhos da empresa, né? O primeiro caminho, ou o destino da empresa, né? Isso, isso que como é que ela vai lembrar. finalizar? Isso. Ou você vai vender ela, tá? Que seria, na minha visão, o melhor dos mundos, o melhor dos cenários. Com certeza. O segundo, alguém vai herdar essa empresa, você vai bater as botas e alguém vai herdar. Isso tu vai ter que ter preparado alguém para fazer isso. Porque se tu largar de supetão, ele vai pro terceiro caminho, que é quebrar. Então, na minha visão, a empresa, ela nasce e a partir do nascimento dela, ela tem esses 3 caminhos. Perfeito, Bruno. E isso é muito legal trazer, que olha só que doido, até um dado, né, que a gente estudou, porque lá na agência eu estudava muito essa camada de vendas. E eu vi que todas as pessoas, empresários ou empreendedores, que tomam decisões erradas, é porque elas estão pressionadas por não ter fluxo de caixa, por não ter grana. Então, irmão, se tá com pouco fluxo de caixa, campanha de venda, desenvolver... Eu não sei, cara, direto. Chega assim, Bruno, eu não sei como é que eu vou fazer e tal, não sei o quê. Cara, se você não sabe o como fazer, cara, eu não sei. Você precisa ir pra segunda camada, que é o quem. Sim. Tá, eu não sei fazer, cara, eu não sei estrutura de podcast, eu não sei nada. Não sei nada. A pessoa tem que ter uma consciência rápida de falar. Pô, eu vi o Bruno montou um podcast, tá bombando, tá explorando. Vou perguntar pra ele, quem pode me ajudar? Sim. Quem pode me trazer um insight, uma luz? Né? Então, cara, isso é muito doido, porque quando a gente cresce, a gente se torna adulto, ou vai morar sozinho, a gente entra na síndrome do Superman e da Mulher Maravilha. Que é tipo assim, eu vou fazer tudo. Só que, cara, quem quer fazer tudo acaba que não faz perfeitamente. Nada. Então, por isso que eu entendi lá atrás que ter mentores específicos,
né? Também não é aquele mentor que vai falar, você vai olhar, tem que saber filtrar, né? Pegar os pontos positivos, os pontos negativos, isso é aprendizado, né? Mas mentores específicos. Então, hoje eu tenho um mentor meu de comunicação, hoje eu tenho um mentor de vendas, hoje eu tenho um mentor financeiro. Então, tem pessoas que eu acompanho e que eu mando mensagem, eu me conecto, que eu tô o tempo todo, que os caras são 1000 vezes melhor do que eu. Então, cara, o que tu acha? Ponto de vista. Ah, obrigado, vou por aqui. Então, ou seja, ter esse, entre aspas, conselho, né, é muito importante. E saber entrar nesse lugar de pedir ajuda, entre aspas. Só que a gente pensa que, eu pedir ajuda é só quando eu tô mal. Não, é muito mais consciente saber pedir ajuda quando a gente tá bem. Para continuar bem, para manter, né? Porque o maior erro disso na época do futebol é, o cara tá bem, tá titular, tá fazendo gol, o que ele faz? Começa a relaxar. Sim. Não, a estrelismo, não vai treinar. né? Não vai treinar. E aí já tira um pouco o pé, e não sei o que, já dá um empurrão. Cara, e o ponto mais, não vou dizer fácil, né? Mais simples é chegar lá no topo. Não, é tranquilo. Agora, se manter, meu amigo, ali que é o BO. Porque tem que ter várias gestões e ter um conselho, ter pessoas, é muito importante. Por quê? Isso aqui é uma conta básica. Se a gente, vamos supor, vamos começar a estudar inglês hoje. Vamos começar a estudar pelo Duolingo. Não conhece, né? Não conheço. Não conhece? É um aplicativo de aprender inglês. Tu faz uma lição por dia. Não sei se é isso que eu vi, mas eu tô um ligado, verdinho tô lá sabendo, de um passarinho. Cara, tu vai fazer uma vez por dia, 1 minuto. Você vai aprender inglês? Pode aprender em 5 anos. Né? Agora, se você for entrar numa WhatsApp do Flávio Augusto, que é uma escola que é de segunda a sexta, 1 hora por dia, você pode aprender em 3 anos. Isso online. Se tu for presencial, tu pode aprender em 1 ano e meio, 2. Certo? Presencial na escola. Agora, se a gente for fazer uma imersão lá nos Estados Unidos, 6 meses, meu irmão, a galera já tá falando do Speak English. Yes, I'm Speak English. O inglês já tá fluindo. Sim. Por quê? Ambiente. Então, se a pessoa não conseguir entender que, quando eu te falo, me conectar com pessoas, tem mentores, entrar no ambiente dele, no resultado que você espera ter, e entender e respirar e botar pressão naquilo, e não entender que isso é o 80-20 de qualquer negócio para crescer rápido, cara, aí vai demorar. Né? Só que ele vai chegar. Só que ele no Duolingo é 5 anos. Sim. Né? Entre aspas, né? Sim. Doideira, né? Fecha a câmera em mim aqui. Ó. Muito bom, irmão. Muito bom. Você me fez ter algumas visões do meu negócio mesmo. Que massa. Que já me fez pensar de uma forma diferente. Uns 3, 4 pensamentos aqui que eu não tinha visto por esse ponto de vista. Galera, eu vou agora dar uma lida aqui nas mensagens para ver se eu cato alguma pergunta aqui para fazer para ele aqui, para vocês também tirarem as dúvidas de vocês, né? Deixa eu abrir aqui. Cara, Ó, vamos lá. Quantas abordagens por dia você considera o mínimo para quem quer viver de vendas? Boa, cara, excelente pergunta, tá? Essa, inclusive, vamos lá, vai depender do modelo de negócio da pessoa. E aí entra aqui o ponto-chave aqui. As pessoas precisam dominar qual que é o seu número de ouro. Por exemplo, qual que é o seu número de ouro das vendas? Todo vendedor ele precisa ter, essa é a primeira alavanca. Qual que é o seu número de ouro em vendas? Ou seja, como assim, Eude? Para o Eude fechar uma venda hoje, com quantas pessoas ele tem que falar? Com 5? Com 10? Com 20? Com 30? Quando o vendedor descobre esse número de ouro, naturalmente ele descobre que, se eu quero fechar uma venda todos os dias, durante 30 dias, eu preciso falar se o meu número de ouro é 10, com pelo menos 10 pessoas. A média do mercado, tá, Bruno? Independente do nicho, para cada 10 pessoas que se fala, qualificadas, fecha uma venda. Então é sempre importante um vendedor ou um negócio estar prospectando, cada vendedor, óbvio, né? Pelo menos 10 pessoas. Essa é uma média do mercado. Prospecções novas, ativas, né? Ter levantada de mão. Vai ter negócio que é 20, vai ter negócio que é 30, vai ter negócio que é 40. Na prática, o que é isso? Se você roda um tráfego pago, aparece para 2, 3, 5 mil, 10 mil pessoas, você tem que ter pelo menos 10 pessoas levantando a mão. E se não levantou 10 pessoas no teu negócio todos os dias, você tem que fazer um social selling ou ir prospectar essas pessoas. Porque se tu não fizer isso, vai ter dificuldade no fluxo de caixa, vai ter dificuldade em vendas e vai gargalar.
Então, vendas eu sempre trago que é números, né? E se você domina os números, você consegue dominar, entre aspas, o resultado, né? Porque olha que legal, quando eu descubro com quantas pessoas eu tenho que... Olha só, quando tu tem esse número, pô, Bruno, pra fechar... Pô, eu falei com... Aí tu vai começar a metrificar, né? Quantas pessoas eu falei do podcast? Aí eu falei com umas 5. Eu falei com 3, velho. E das 3 que eu falei, já fechei 3. Opa! Então a métrica do Bruno é pra cada uma pessoa que ele fala, ele fecha uma venda, né? Só que isso talvez às vezes é por causa da novidade, do novo. Será que dá perenidade como? Então a gente calcula todo esse movimento. Então, cara, se tá começando, é pelo menos 10 pessoas por dia, sim ou sim. Por que eu falo isso? Existe uma lei, eu vou até trazer uma lei universal, que é a lei do plantio e da colheita, né? Então, ou seja, na prática pra mim quanto mais você planta, mais você colhe. Ou seja, quanto mais você dá, quanto mais você vai atrás, você prospecta, você fala com pessoas, mais vendas naturalmente vai vir para você. Sim. Né? Então vai depender da fome da pessoa. Ah, então eu descobri que o Eudes falou então que eu tenho que falar com 10 pessoas para me fechar uma venda. Não, o teu pode ser 20, pode ser 30. Só que mesmo que for 20 ou 30, você quer só fechar uma venda mesmo? Quer fechar 2, 3, 4, 5, 6, 10? Então tu precisa descobrir esse número primeiro. Porque quando tu descobre isso, quantas pessoas passam na porta da loja por dia? Galera, vamos anotar. Pô, Bruno, hoje entrou 20 pessoas, hoje entrou 100, hoje passou 200 aqui dentro. E quantas vendas a gente fechou? Cara, Bruno, a gente fechou 20 vendas. Então, opa, então a cada 10, uma venda. Então, como é que a gente faz, então, para passar mais pessoas? Pô, coloca uma pessoa lá dentro, traga mais pessoas, bota a loja mais bonita, sei lá, a rádio. Aí a gente começa a entender que, pô, a cada 200 pessoas a gente fecha 20 vendas aqui, e aí dessas 20 a gente consegue vender mais, cara, tem que aumentar o volume. Vamos puxar a galera. Vamos abrir uma praça de alimentação dentro da loja. O que vai ser? Não sei. Sim. Então, com isso, o vendedor, e até o dono do negócio, começa a ter clareza das etapas. E a primeira é essa. Com quantas pessoas eu tenho que fechar, com quantas pessoas eu tenho que falar para fechar uma venda, que é esse número de ouro, né? Top demais, cara. Tá respondido ou não, meu amigo? Tá bom pra ti? Tá bom pra ti? Quer mais? Eu quero mais um Se quiser pouquinho. desenhar, a gente desenha. Deixa eu ver outra aqui, ó. Essa aqui eu acho que você meio que já respondeu no começo. Uhum. Aqui, ó. O que você aprendeu vendendo 1 a 1? Porque isso eu acho que você fala em todos os treinamentos que a tua venda e que tu fez muito faturamento na venda 1 a 1. Isso. Qual que foi a principal característica, vamos dizer assim? Eu acho que é mais ou menos essa linha aqui. Boa. É a resposta. Perfeito. A principal característica assim, que me fez ter muito resultado, tá, Bruno? É saber fazer pergunta, tá? E isso aqui é algo que vai entrar numa linha de raciocínio até filosófica gigantesca, às vezes, né? Eu conversando com a galera. Mas na prática, para deixar claro, por que eu de que saber fazer pergunta foi o teu maior aprendizado? Porque às vezes a galera, por não saber quem ela não se faz várias perguntas. Primeira coisa, quando o cliente chega no WhatsApp, a primeira pergunta que eu faço eu bato o olho, já vejo mais ou menos a dor ali do cliente e pergunto, esse cliente eu quero pra mim ou não? Esse problema eu quero pra mim ou não? Porque o cliente tá vindo com um problema. Bruno, meu Deus do céu, e eu não sei o que, sei lá, um problema talvez fora, às vezes, da alçada. E quando eu não olho o problema e eu não tomo a decisão, primeira pergunta que eu faço, esse problema aqui eu vou resolver, vambora. Então, Boa. quando eu faço essa primeira pergunta, eu tomo a decisão de que, meu irmão, agora eu tô com você até a gente resolver esse problema. E eu decidi, dei minha palavra aqui, meu irmão, agora vai ser nós dois. Vambora. Qual que é a meta, Bruno? Precisamos bater 500 mil de faturamento. Aí a gente vai fazer a metrificação, vamos organizar, Bruno, dá pra fazer, dividindo, tem como. Vambora, Bruno, a gente não vai sair num dia se a gente não bater essa meta diária aqui. Que aí tem as metas diárias, semanais e mensais, né? Mais pra frente eu falo. Então, saber fazer pergunta é muito importante pra tu ver que tipo de problema você quer pro teu negócio. Tomar essa decisão. Que tipo de problema tu quer pro teu negócio? Os problemas que fazem sentido pra você ou não. Primeiro você separa. Por quê? Qual que é o BO? Eu vendo pra todo mundo, atrai todo mundo. E aí começa a vir clientes que começam a dar muita dor de cabeça. E às vezes tu perde o foco do teu negócio.
E também, quando você não faz essa pergunta, você não toma essa decisão de que eu só vou largar desse cliente até a gente resolver esse problema. Muito provavelmente a tua loja é referência aqui em São José, Grande Florianópolis. Por quê? Depois que o cliente entra na porta pra loja, cara, Tá junto até o final. até o final, entendeu? Tipo assim, foi aniversário do cara, vocês estão lá, entendeu? Cantando parabéns com ele. Então, ou seja, tá junto em todos os momentos, já aquele negócio do Cris, né? Achou que eu tava brincando, cara, no chuveiro, né? Tá junto, tomando banho, né? É isso, cara. Então, ou seja, é muito engraçado, porque quando você toma essa decisão, as pessoas... E até olha que doido, né? Às vezes no processo de venda, quando a gente fecha uma venda, é natural do vendedor comemorar, né? E dentro do meu processo de venda, eu comemoro, óbvio, porque caiu o Pix, todo mundo gosta, né? Mas eu comemoro muito mais quando eu faço minha última entrega. Quando tá tudo pronto, tá tudo perfeito. E é um grande erro de muitos vendedores, que é, vende, comemora e esquece. Sim. Da experiência, da entrega, do resultado, de ver se a pessoa teve resultado ou não, de trabalhar esse follow-up. Porque se ele não faz isso, ele deixa de vender muito mais depois, né? Então, respondendo primeiro, saber fazer pergunta. É o primeiro insight, a primeira pergunta é essa. A segunda pergunta que eu faço é, depois que eu decidir que esse cara vai ser meu cliente, eu vou fazer uma pergunta muito clara pro cliente, aí já não é mais pra mim. Fala, fulano, tudo bem? Você quer crescer 1x, 2x ou 3x? Simples. E aí eu faço esse exercício, um exemplo aqui do Duolingo, e mostro. Aqui no meu ecossistema, você vai ter o iPhone 11, o iPhone 13 e o iPhone 15. 1x, 2x e 3x. Os três, você vai ter um resultado. É igual ao avião, né? Cara, tu tem 3 opções. Tu pode ir com a viajar econômica, a premium, e a primeira classe. Tem os 3. Os 3 vão pra Disney, vai feliz da vida, só que tem as experiências, né? Então eu preciso identificar no meu cliente qual que é esse perfil. Esse cliente, porque o cara que quer ir de econômica, ele tá olhando 100% dinheiro, ele não tá 100% capitalizado. Então o foco dele é financeiro. Cara, eu quero pagar o mais barato possível, eu quero esse, tal. Ou seja, a venda vai ser 100% pautada em quebrar essas objeções do dinheiro. A comunicação vai ser diferente para esse cara. Que ele tá vindo pelo dinheiro, ele só vai focar no dinheiro e tem um script, uma narrativa para conversar só com esse tipo de cara. Sim. Aí tem o segundo tipo de venda, que é o cara que não é 100% venda. Ele tá querendo focar em, cara, eu comprei um iPhone lá com os caras lá, eu tive mó dor de cabeça, eu comprei aquilo e tal. Ele tá focado que é o que a gente chama, nessa experiência negativa. Às vezes ele já comprou um monte de curso, um monte de treinamento, já comprou com a concorrência, comprou geladeira, enfim, o produto de cada pessoa aqui deu errado. Que deu errado. E aí ele chega machucado. E quando esse cliente chega machucado, se eu não tenho um produto, se eu não tenho uma experiência, uma entrega para identificar aquele... Porque ele não vai chegar, Bruno, eu tô machucado. Às vezes eles falam, né? Sim. Óbvio, às vezes chega abrindo o jogo, já às chega vezes não. Às vezes não. E a gente tem que aprender a identificar quem é esse cara para falar, putz, esse cara ele vai vir com uma expectativa, Bruno. Primeiro, uma expectativa positiva. Um exemplo. Eu fui na loja tal, lá tinha café. Irmão, se eu sei que na minha cidade tem um concorrente que tem um café, eu tenho que ter no meu. Sim. Porque o básico, tipo assim, qual que é o diferencial do meu cliente? Que lá eles servem café. Meu irmão, aqui tu vai ter 3 café ao quadrado. Entre aspas, né? Pra ficar com esse resultado muito, tipo assim, irmão, tinha um café. Lá eu fui com o café, ele deixou e me deu um café de presente pra tomar com a minha esposa. E agora? Vai falar o quê? Diferente, né? Tomei 2 cafés e levei 2 pra casa. Isso. Então, ou seja, a gente sempre busca entender qual que é essa pergunta que eu faço pro cliente. Cara, e isso tem uma anamnese pra chegar lá. E aí, o terceiro tipo de cliente, que é o cliente que ele só quer resolver o problema dele. Ele tá com caixa, ele quer o processo rápido, sem muito mimimi. Que é o cara que tem dinheiro. Ele quer comprar o atalho. Ele quer comprar o atalho, ele quer comprar... Bruno, cara, não tem tempo de eu comprar o teu e-book, velho. Eu quero a tua mentoria individual. Quanto é? Cara, minha mentoria hoje, pelos resultados que eu tenho, é 50 mil. Tá, parcela, como é que é? Então tem esse tipo de pessoa, que é o cara que já tá com nível de consciência muito alto e só quer resolver o problema. Sim.
Então, quando a gente... Você vê, ó, caraca, eu nem sabia que tinha esses 3 tipos de cliente. Tem. Só que quando, às vezes, as pessoas me perguntam, me passa um script aí de vendas. Eu falo assim, meu Deus, a pessoa nem entende que tem esses 3. E tem vários outros, tem uns 12, que não vai dar tempo de eu falar aqui, Bruno. Sim. Em que são comunicações diferentes para cada perfil. Então, saber fazer as perguntas certas para conseguir enxergar isso no cliente, cara, é muito importante para trazer uma comunicação assertiva. Olha só que legal, né? Eu gosto, né, de arquétipos. Já ouviu falar, né? Sim, claro. Que na prática é os 12 tipos de traços ali, de perfis de cada pessoa. Como se tivesse bem... Isso aqui é bem, tipo assim, pra galera entender mesmo. Como se tivesse 12 tipos de pessoas aí no mundo. Rapidamente. 12 perfis, né? Óbvio que tem gente que tem 1, 2 ou 3, mas tem um cerne. Então, dentro dos arquétipos, cara, isso é muito doido, porque quando tu aprende, tu consegue enxergar e se comunicar da forma com que a pessoa gosta e aprendeu e cresceu se comunicando. Faz o famoso rapport. Que é aquele rapport, que é aquela conexão. Olha só que doido. Eu tava dando uma aula, agora, segunda-feira, na minha comunidade, e aí a moça falou assim, eu tô vendendo para um doutor, para um médico, e eu falo com médicos. E eu não tô conseguindo criar um rapport com eles, né? Uma conexão no início, eles são muito frios, porque você vê, o médico é frio pra caramba, os caras são meio, né, assim... Eu falei, tá, como é que eu faço pra quebrar um rapport? Como é que você faria, né? Sei lá, que aí eu abro pra dúvidas, né? Eu falei, fulano, como é que eu faria? Supor, o Bruno aqui é um médico, né? Então seria assim, fala, Bruno, tudo bem? Como é que você tá? Cara, primeiramente, muito obrigado, né, pelo teu tempo aqui, né, nessa nossa call, em chamada de vídeo, ou nesse nosso café que a gente marcou. Antes de qualquer coisa, Bruno, eu queria trazer aqui um agradecimento meu pessoal. E não, esse agradecimento não é só porque eu tenho algumas pessoas na minha família que trabalham no ramo da saúde. Mas, cara, eu quero te agradecer por toda a tua entrega e principalmente por todas as vidas que você já salvou. Cara, eu quero te agradecer. Porque, assim, eu não sei o que tu passou pra chegar até aí, mas deve ter sido noites e noites. E, cara, tu deve ter cortado um dobrado. Mas eu quero te reconhecer aqui, cara. Eu te conheci vindo no teu Instagram, ou, enfim, onde... E só que, cara... Quando eu vi, o Bruno é um médico, eu falei assim, não, cara, eu preciso agradecer ele, porque o médico, as pessoas têm esse preconceito, né, o médico ganha muito, cara, deveria ganhar muito mais. Cara, eu nem sei quanto é que tu ganha, mas eu vou ser um dos caras que vou te ajudar você a vender mais, no caso de vendas, né? Sim. Então, assim, eu queria agradecer nesse momento, porque eu sei o quantas vidas você salva todos os dias. Mas eu sou esteticista. Você salva a vida das pessoas, a vida da autoestima delas. Quantas pessoas entram no teu consultório dentário e saem sorrindo, felizes? Isso salva muitas vidas. Porque as pessoas que são mais felizes naturalmente vivem mais. Sim. Então, assim, a primeira coisa que eu queria trazer aqui pra você é esse agradecimento genuíno meu. Não, e daí hoje, tu imagina como é que tu vai largar um script desse pro cara, porque é muito personalizado. Muito. É muito. Isso, é de vários perfis diferentes. E aí, como eu trago? Isso é como eu faria. Mas vamos supor, Bruno, você não é um médico, mas tu se sentiu... Sim, claro. Faz muito sentido. E por que eu construí isso? E dentro do meu... Quando eu vou construir qualquer rapport, eu trabalho sempre um pouco dessa camada do merecimento. Que é o quê? Cara, Bruno, às vezes um médico, um doutor, qualquer pessoa que trabalha em XYZ, o brasileiro ele precisa ser reconhecido. Nós temos esse anseio nosso de ser amado, reconhecido e por aí vai, né? Sim. Só que, infelizmente, as pessoas não entendem isso. E, venhamos e convenhamos, Bruno, o dia inteiro é só paulada. As mensagens que o Bruno recebe não é Bruno, você tá bonito. Bruno, isso aqui, meu irmão, é conta e pix e boleto e pague. E aí? E é conta e o aluguel e o teu negócio lá. E Bruno, só treta, meu irmão. É só porrada o dia inteiro. E quando chega alguém, uma conversa, assim, cara, Bruno, cara, parabéns pelo teu trabalho, parabéns pelo teu podcast. Inclusive, eu já vou até falar isso aqui. Esse foi o melhor podcast. Já fui convidado em vários, né? Mas esse foi o melhor podcast que eu vi, cara. Top demais. A tua receptividade, a tua energia, a forma leve com que tu trouxe todo esse ambiente. Cara, tem podcast que eu cheguei. Aí, tudo bem? O cara me convidou. Tudo bem? Senta aí. Tá. Pergunta. Tá, vou falar assim também. Processo. M1, M2. Então, a gente não entrega um conteúdo tão profundo como eu tô entregando aqui por falta desse lugar. Então, ou seja... conseguir olhar para as pessoas e de uma forma... Isso aqui só que sou eu, né?
de uma forma genuína e elogiar de uma forma genuína, cara, isso abre muitas portas. Sim, mano. E isso não é aquela, eu vou fazer intencional e tal, tal, tal. Não. É algo que falta no ser humano como um todo. Sim. Chegar aqui, eu até esqueci o nome Evelyn. da Evelyn, né? Chegar e trazer aqui, inclusive, Evelyn, parabéns pelo trabalho, tá arrepiando. Ela pipoca aqui, né? Eu tenho certeza. Manja muito. Então, ou seja, é às vezes enxergar as pessoas que não estão sendo enxergadas e Sim. trazer o holofote e falar, tô te vendo, eu te vejo. Sim. E tu é incrível. E, Sim. sabe, trazer isso de uma forma leve. Cara, isso conecta muito, né? E a venda, eu acho que ela é isso, na minha visão, né? É você entender que tudo tem processo, que Isso. tudo tem um processo e tem como tu melhorar e adaptar e fazer, e cada pessoa é diferente uma da Isso. outra. Ela até segue alguns padrões, porém, cada momento barra personalidade faz com que tu tenha, muitas vezes, que mudar na hora. Na No hora, ato. no No ato ato. tu tem que... Então não tem como tu pegar e decorar muitas coisas. É tu saber a base das coisas e ir fazendo. E tudo isso, todo esse bolo todo, da forma mais discreta e mais imperceptível possível. Isso, é natural possível, né? Então, assim, Bruno, cara, Muito bom. por isso que eu falo que até hoje, eu estudo pra caramba vendas e vou... E por quê? Aqui no Brasil, graças a infelizmente, educação e por aí vai, né? As pessoas, infelizmente, são muito medianas, medíocres. Então, qualquer, às vezes, pessoa que faz um algo a mais, uma parada a mais, já chama muita atenção. Sim. Cara, isso aqui é um diferencial que as pessoas não enxergam. O brasileiro é muito medíocre, então qualquer pessoa que faz alguma coisa diferente já chama muita atenção, Sim, mano. né? Só que quem faz resultados excepcionais, Sim, né? sim. Porra, aí ferrou, meu irmão. Aí o cara tá voando. Sim, Porra, sim. como é que eu faço pra voar? Você precisa aprender a andar primeiro. Sim. E depois que eu comecei a andar, beleza, não tem nem andar, né? Tem o engatinhar. Depois eu comecei a engatear, andar. Depois de andar, tu vai dar uma trotada comigo. Vamos começar a trotar. Depois vamos correr. Depois vamos escrever numa provinha. Então tem as etapas. E as pessoas não entendem que dá pra crescer. E olha só que doido. Hoje o Bruno só é o Bruno pela habilidade que tu tem de comunicação, vendas e de conhecimento da tua área. Sim. Conhecimento de produto. Sim. Então, em vendas, eu falo que você precisa dominar comunicação, ser uma pessoa comunicativa, tem que dominar as técnicas de vendas e ter um produto muito bom. E conhecimento, e ser um expert nesse produto específico, né? Para trazer confiança e segurança. Então, ou seja, mas o que é comunicação para você, na prática? Comunicação, 70% ela é não verbal, né? Então, eu não poderia estar o Bruno aqui falando de iPhone se ele não tivesse com o iPhone top. Sim, com Né? certeza. Então tem algumas coisas que são não verbais que as pessoas vão conseguir enxergar e vai conectar. Eu falo assim, pô, massa, o Bruno tem uma energia legal, o Bruno se comunica bem, que é a primeira camada da venda. Sim. As pessoas não sabem que a primeira camada da venda é a pessoa tem que ir com a sua cara. Num resumo, bem brasileiro, Bem assim, brasileiro é no com a tafuça. Cara, a primeira coisa, porque se eu entrar no perfil, vamos lá, eu marquei o Bruno no Instagram. Se a pessoa entrar no teu perfil, ela vai olhar ali. Se ela não for minimamente com a tua cara, com a tua energia, ela vai sair, não vai seguir, não vai dar o próximo etapa. Sim, mano. Então, olha a importância, né, do brand, da identidade visual, trabalhar essa camada. Porque às vezes você tem um conteúdo muito massa, tem a cura do câncer, só que a pessoa bate o olho em você, eu converso com muitos psicólogos, pessoas que trabalham com autoconhecimento, aí eu faço a call com a pessoa, eu trabalho com terapia e não sei o que, eu começo eu mesmo, você vê, quando eu estudo já, né, mas no início eu falava assim, esse pré-julgamento, fulana, pelo que eu tô vendo, você precisa dessa terapia aí. Meu Deus. Você não já entrou no Instagram? Você já não entrou em alguns Instagrams de alguns terapeutas, alguns psicólogos? Eu falei assim, meu irmão, velho. Cara, nem tu se segue. Nem tu se segue, mano. Daquele negócio, nem tu se segue. Então, isso é muito doido, né? Mas é importante dentro dessa camada, né? E que, Bruno, cara, resumindo é tudo isso, né? Muito bom. Galera, será que ele tá pronto aí pra pergunta principal? Tá ferro! Ai. Não tem nada pra esconder aqui, né, mano? Posso realmente soltar o... Pode soltar o verbo. Tá, fechou. Então fecha na minha aqui. Vamos lá. Eu de Lima. Qual que foi o teu
ponto de virada, tá? Qual que foi o teu ponto de virada na tua vida? Eu quero a data, a hora, o lugar, o pensamento, o que que mudou, o que que te fez, qual que foi o principal ponto de virada? Porque a gente na vida tem vários pontos de virada, Vários. mas eu quero assim o principal, mano, o néctar. Caraca, isso é excelente pergunta, hein? Muito bom. E assim, eu até vim refletindo, né, porque eu vi o nome ponto de virada e fico questionando, né? Falei, por que do ponto de virada, ponto de virada? E aí eu pensei, né, nisso. Eu falei, pô, cara, qual foi o meu ponto de virada? Eu comecei a pensar em alguns, né? E aí, olha só que doido, né? Eu nem sabia que tu ia perguntar isso, mas eu já fui meio que analisando. E pra mim, Bruno, o meu maior ponto de virada foi quando eu entendi e consegui enxergar o meu real tamanho. E quando que foi isso? Olha só que doido. Isso foi quando eu estava na pandemia, comecei a enxergar não só o Pablo, mas as pessoas, mas quando eu comecei a olhar pra mim e falar assim, cara, eu sou totalmente moldável. Esse eu de que tá aqui, que tem um nível de consciência baixo, que não tem o conhecimento que eu tenho, cara, eu posso me tornar esse eu de hoje, treinando comunicação, vendas, melhorando minha skill, desenvolvendo oratória, habilidade em vendas, habilidade em gestão, habilidade em processos, estudando, tendo skills que as pessoas não têm e que no futuro as pessoas vão me pagar pra isso. Então, quando eu olhei pra isso, eu falei, cara, não é o fora, quanto mais eu me torno uma pessoa, não só inteligente ou não é isso, mas quando eu mais me torno essa pessoa que, quando vai falar de um tema específico, tem um conteúdo, tá na ponta da língua, né? Não gagueja, não vai trazer algo que, quando mais eu tiver esse nível de profundidade perante as coisas, mais relevante a minha fala vai ser, mais o meu conteúdo também vai ser, mais a minha transformação vai ser, ou seja, o meu impacto vai ser maior. E isso é a base não só do branding, mas de tudo. Quanto mais impacto a gente consegue sobre as coisas, mais chama atenção. E quanto mais chama atenção, mais venda, mais não sei o que, e piriri pororó. Então, pra mim, o meu ponto de chave foi na pandemia. Acho que foi ali, na época que eu tava escutando o Pablo, que eu entendi. Que não era sobre o que eu ia fazer, mas era sobre o que eu ia fazer da vida específico. Mas era sobre o que eu tinha que fazer pra eu me tornar essa pessoa, quais eram as skills, as ferramentas que eu teria que trabalhar para me tornar essa pessoa que eu sou hoje. Doideira, né? Doideira. E hoje vai tendo vários outros pontos de virada, mas para mim foi esse insight de entender que não era o que eu ia fazer, mas era sobre as pessoas que eu iria começar a modelar, a aprender, a me desenvolver, o que eu ia estudar e o quão bom eu iria ser que iria chamar tanta atenção das pessoas. Top, Doideira, mano, né? top. Eu gostei dessa frase, quando eu entendi o meu tamanho. Aham. Essa aí eu gostei demais, velho. Porque eu falei assim, meu irmão, porque nosso tamanho é infinito, Bruno. Sim, mano. Hoje o Bruno, Bruno, beleza, vamos lá. Bruno tem as empresas dele, tem uns 100 colaboradores e tal. E tu sabe, Bruno, que pra tu chegar em 1000 colaboradores, vai ter que ser um outro Bruno, não é esse que tá aí, Sim, mano. Sim. né? Sim. Então, Eu mudei recentemente agora, cara. A gente tava conversando, a gente não chegou a entrar nesse ponto. Mas eu tinha esse podcast em outro espaço, sim, tá? Então eu tinha uma loja junto com o podcast. entendi. E aí eu vendi. Então, no começo do ano passado, eu comecei o ano passado com 7 lojas Nossa, físicas. Tinha 20 e poucos funcionários. E aí eu, cara, dei um outro ponto de virada. Eu tive alguns pontos de virada, mas esse foi o outro ponto de virada que eu falei assim, cara, não é o caminho. Aqui vai dar muito estresse, vai dar dinheiro, tá dando dinheiro, mas vai dar muito estresse. Eu vou vender tudo e vou montar um podcast. Aí eu falei pra minha mulher, não, cara, você não vai fazer isso, pô. A gente chegou até aqui, a gente tem casa, construiu, tipo, um monte de coisa, casa e um monte de coisa que a gente envolveu e daí você vai largar tudo. Eu falei, não, cara, eu preciso tomar um outro caminho, eu sinto. É muito mais do que eu posso explicar, entendeu? É isso. algo que eu sinto que eu preciso tomar um outro caminho. E eu preciso, de alguma forma, sentar com pessoas que toda vez que eu sente que eu vou fazer aquele negócio, me dê um prazer absurdo e que eu aprenda ao mesmo tempo. Isso pra mim Massa. seria o kit, o combo perfeito. E aí foi onde eu montei o podcast junto com a loja. E Que aí massa. agora eu fiz essa venda dessa loja, que foi uma venda bem grande, Boa, por sinal, que me fez comprar, que me fez investir mais nos imóveis ainda. boa. E tipo, dei mais essa guinada pensando, não exatamente com essa frase, mas pensando assim,
cara, qual que é o meu tamanho? Isso, Entendeu? tipo Aonde eu assim, consigo chegar? Não exatamente com essa frase, mas com esse pensamento. Mas assim. encaixou, né? Encaixou, mano. Que encaixou. massa, Bruno, que Muito massa. Parabéns pela... Cara, loucura, loucura. Tem que ter coragem, na Tem que ter verdade. coragem. Cara, eu penso, eu também. Cara, eu tive que largar, eu larguei o futebol. Foi uma loucura em casa. E de que você tá vendo? Eu não sei te explicar, mas eu tô sentindo, né? Sim, mano. E aí, cara, loucura. Loucura. Ô, deixa eu te falar mais uma coisa. A gente tem um outro quadro que a gente tá encaminhando agora pro finalzinho do programa. Ó, galera falando em casa. Pô, cara. Mas assim, temos outro quadro que se chama Que Negócio é Esse? Tá? No qual você vai poder olhar para aquela câmera ali, ó, e fazer um pitch de vendas, ou passar uma mensagem, ou até mesmo falar de algum evento, alguma coisa. Uhum. Pode ficar à vontade. Mike, Opa, liberado que aí. massa. Então, vamos lá. Sou eu de Lima. Se você tem uma empresa, um negócio e tá querendo vender mais. Eu preciso vender mais. Eu preciso de dinheiro. Você consegue me trazer dinheiro? Sim. Olha que coisa linda. Você vai resolver muitos problemas meus. Pois sou eu. Mas trazendo essa energia e brincadeiras à parte, eu tenho uma empresa que se chama N1 Sales Technology. É uma empresa que o sales vem de venda e technology é tecnologia. Então nós utilizamos tecnologias voltadas para vendas para facilitar o teu processo comercial de vendas e te dar mais resultado, né? Então meu @ é @eudilima, onde lá eu trago conteúdos para te ajudar você a vender todo dia. Porque eu entendi que quem vende todos os dias consegue ter um final de mês bem mais feliz. E quem constrói esse final de mês mais feliz consegue vender com mais consequência. Fechado? Então... Eu falei que ele vinha, cara. Eu falei que ele vinha. Ele já tava na ponta da língua e nem Tava sabia. aqui, eu nem sabia já. Tô pronto. Cara, outra pergunta para encerrar aqui que pra mim é muito importante saber, e até para você passar alguma dica. Qual foi a habilidade que tu teve que desenvolver, ou como que foi esse princípio de pegar o microfone e subir no palco? Porque isso, velho, é uma coisa que acho que muitas pessoas querem, só que é chocante, cara. É algo que treme as pernas e muitas vezes trava a pessoa de doer mesmo partes do corpo. Sim. E não deixar subir, cara, sabe? Então eu acho que é uma dica importante, assim, para as pessoas. Boa, cara, sim, isso é legal, porque você pensa, eu era aquele cara, voltando lá, introvertido pra caramba. E aí eu lembro que quando eu fui num evento específico, eu fui fazer uma pergunta, né, e olha que eu já tava treinando, né? E, cara, não consegui, fala aí, Eude, sabe, eu travei. Isso há uns 6 anos atrás, mais ou menos. E aí aquilo eu falei, eu tenho muito conhecimento, né? Eu tenho conteúdo tem muitas pessoas que vão falar assim, eu disse que tu falou, eu já sei. Olha só que legal. Mas eu entendi uma parada. Eu sabia muito conhecimento, tal. Só que faltava a prática, o treino, né? Que foi o que eu aprendi muito com o Strider a nível de comunicação de palco. Então, o que eu entendi? Para eu desenvolver a minha comunicação, valia muito mais eu treinar esse lugar com um mentor específico e que eu iria acelerar muito mais. Por quê? O que às vezes acontece? Essa pessoa vai subir num palco, ela vai trazer ali um conteúdo, ela não tem, como é que eu posso falar? Não é nem musculatura emocional, mas é banco de conhecimento e repertório para aquele lugar. Automaticamente o corpo dá uma pane, ele busca ali na cabeça referência e fala, meu Deus, tem 1000 pessoas aqui na minha frente, vou infartar, né? Então tem esse sentimento, eu já falo para vocês que não morrem, tá? Que às vezes, né? Eu vou fazer a live, eu vou morrer. Não morre, não mulher, morre, vai! Né? Então assim, o que eu sempre faço? É ela buscar esse rito de passagem, que você tem que ter. Nesse rito de passagem na comunicação. E onde é esse rito de passagem? Às vezes quando você tá com o seu mentor, ou alguém para te ajudar. Eu não consigo ter alguém para me ajudar. Busque alguém, vai ser mais fácil. Se eu não tiver, aí você vai ter que desenvolver sozinho, que não vai dar tempo de eu falar. Mas quando você buscar um mentor, treine com ele. Né? Por exemplo, aqui esse podcast, né, no caso é um treinamento. Sim, né? sim, isso aqui tá rolando um treinamento. Então, aonde foi a minha escola? Né? Porque o Strider nunca... Até falando de comunicação, que ele me ajudou muito, ele nunca falou, Eude, comunicação é assim, assim, assado. Eu tinha que ver, entender e modelar. Então, aonde foi o lugar onde eu mais cresci? E por que vendas eu acho muito legal todo mundo passar um tempo e um período em vendas?
Porque, cara, se eu for contar a quantidade de ligação que eu já fiz, foram mais de 10 mil ligações de vendas, mais de 10 mil conversas. Em que toda ligação que eu fiz desde o dia que eu entrei foi para treinar comunicação. Então, ou seja, toda conversa que eu faço, eu treino comunicação. Então, qual foi a virada que eu tive para eu começar a crescer rápido em comunicação no palco, em comunicação na vida? É entender que tudo é um palco. Tudo, toda conversa pode ser um palco. Toda comunicação, toda pessoa pode ser um lugar que eu vou estar treinando. Tá? E aí tem os níveis de comunicação. Por exemplo, você é um cara que tu tem uma tonalidade de voz que tem um pouco do curador, você usa muito visionário, né? Isso é legal. Né? Tu tem um pouco do bobo ali, né? Tu gosta de usar um pouco do bobo. Então, o que a gente sempre faz? Vai subir num palco, vai palestrar, faz uma palestra fake, entre aspas, para você, para o teu mentor. Aí onde não tem o mentor, faz para tua esposa. Palestra para as pessoas, palestra para o espelho. Irmão, eu não sei quantas vezes, incansáveis, eu ficava de frente pro espelho palestrando. Eu sou eu de Lima. Fala, seus lindos! Fala, seus lindos! Como é que vocês estão, ó? Não, pô, não ficou bom, voltar. Treino, velho. Em que eu entendi que, e até algo que isso é legal trazer, né? A frase que o Strider traz, que é quem treina reina, cara, é muito real. Só que o que eu entendi, que não bastava só treinar. Porque treinar por treinar é igual academia às vezes, né? Vai uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, aí não cresce. Então uma frase que eu uso muito, que eu trago muito pra galera é: pressão distorce o tempo. Então se decidiu treinar e ficar bom em comunicação, coloca aquilo como tua meta de vida durante 1 ano. Então no primeiro ano que eu entrei na agência, eu falei, eu vou ficar muito bom em comunicação. Aí no segundo ano eu falei, eu vou ficar muito bom em vendas. E aí, óbvio que no primeiro eu já tava voando em vendas, né? Sim. Mas Porque uma coisa é totalmente interligada à outra. tá interligado. E aí depois um ano em vendas. Aí no meu terceiro ano eu falei, eu vou ficar muito bom em gestão, pessoas, processos. Então eu sempre boto uma meta anual, uma skill pra eu ficar muito bom, para as pessoas falarem assim, meu Deus do céu, que comunicação é essa? Que energia é essa? Que parada é essa? Vendas. Caramba, que venda é essa? Então, todo ano eu escolho uma meta específica anual pra eu ficar muito bom de skill. Sim. Fechou? Velho, Então, se você, no caso, né, ou a pessoa perguntou em ficar muito bom no palco, usa esse restante desse ano pra tu treinar, se desenvolver, buscar. Qual que é o melhor caminho? É ter um mentor ou alguém pra trocar uma ideia. Tu sabe que você é assim, 1000% aberto aqui comigo, né? Obrigadão, velho. De verdade. Muito obrigado pela tua presença aqui. Foi muito importante para é o nosso segundo podcast aqui nesse espaço Que do massa, ponto que de virada, né? privilégio. Teve outros programas que fazem locação e tal, mas do ponto de virada, que é o meu programa e é o programa principal do podcast, é o segundo podcast. De verdade, foi muito importante. A galera que vai assistir em casa vai aprender, com certeza, vai aprender coisas importantes, assim como eu aprendi, tá? E é muito importante eu até falar isso aqui, porque tem pessoas que vendem e acham que, tipo, bateram no topo da venda. E a venda, cara, ela é muito personalizada. Personalizado. E ela é muito, é sentimento, você precisa entender muito mais do que técnica de venda. Você tem que entender de pessoas, cara, e isso você traz muito bem, tem que ter uma energia lá em cima, você traz isso muito bem. Então, quem assistiu esse podcast com certeza aprendeu um bocado e foi uma satisfação enorme te ter aqui, meu velho. Espero que apareça mais vezes Com e certeza. dar sequência nas nossas parcerias aí pelo mundo afora. Show de bola. Muito obrigado também, Bruno, pelo espaço. Parabéns pelo ambiente que você construiu aqui. Que Ficou bonito, né, velho? Fala pra caramba. E que me trouxe essa segurança de estar aqui, de estar trazendo esse conteúdo pra galera. Então, você que tá aqui, como é que eu faço? Porque o podcast é de graça. Como é que eu faço pra agradecer o Bruno? Depois vai passar o Pix, tô brincando. Como é que eu faço pra agradecer? Vai lá, deixa um comentário no último post do Bruno. Né? Tem no site, quando a gente postar ali os códigos, você interaja. E como é que eu faço pra estar mais perto de você e do Bruno? Você está a uma mensagem de distância. Exatamente. Meu arroba é o de Lima, do Bruno e o meu é Bruno R Negócios. Então, tamo junto e espero que em breve, né, eu consiga estar aqui presente mais vezes pra estar multiplicando aí. Top demais. Galera, outra coisa, amanhã a gente vai estar, o ponto de virada vai estar dentro do evento Ópera,
tá? Eu pessoalmente vou estar lá, eu e o Braga. Que massa! Vamos estar lá com o podcast de poltrona, né? Aham. Fazendo o podcast durante o evento. Cara, isso aí é outra loucura que você não Isso aí tem esse é gold, ideia, né? mano. Não tem Pipoco. ideia. Porque tu pega as pessoas, tipo, que participaram de podcast, às vezes não participaram. Então, é uma aula muito grande pra mim. Porque você tem que botar a pessoa sentar ali e falar. Muitas vezes ela tem muita informação, Só que não... só que não sabe passar, entendeu? E muito menos tá tranquila pra fazer isso. Sim. Então eu tenho que fazer um rapport antes, a hora que a pessoa senta eu faço uma piadinha, tá ligado? Você tem Sim. que olhar, fazer análise, é a mesma coisa que a gente fez na igreja, cara. A gente Sim. fez um podcast dentro da Palavra Viva. Nossa. E aí o Braga falou pra mim, não, eu vou trazer lá vou lá buscar alguém e tal. E veio com o bispo. No. E veio com o bispo sentou do meu lado. É gaúcho, né? Não, é Sim. gaúcho. Tá, mas é gremista ou colorado? Se for colorado, não senta. Aí ele, não, sou gremista, não, então pode sentar, irmão. Ah. E dali pra frente o clima virou outro. Então é uma aula, cara, é uma aula de verdade. Tanto do que eu sei que eu tenho que fazer e personalizar também no meio do Isso. caminho, e quanto a pessoa que tem muita informação, e se tu não souber fazer com que ela solte essa informação, ela não solta. E Isso. fica nervoso e fica um clima chato pra caramba. Total. Entendeu? Então é um aprendizado, e amanhã a gente vai estar no evento Ópera. Acompanhe, se puder, marque presença, de verdade, vai ser especial, assim como foi hoje o nosso podcast. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui e valeu!